Então vamos lá, hoje eu estou aqui com o Tiago que é de Feira de Santana, da Bahia, proprietário da Pizzaria de Paula. E nós vamos fazer aqui uma aula estilo consultoria para ver o que a gente pode melhorar aí na pizzaria dele, saber como anda. Então vamos lá, Tiagão, nós tivemos uma conversa já anterior aí no Instagram e eu tirei algumas informações, você já falou comigo, mas nós vamos querer saber novamente, falar para o pessoal qual é a história da sua pizzaria, fala um pouco de onde ela está localizada, fala aquela história completa mesmo da sua pizzaria e o que você acha que precisa ser melhorado, qual é a sua expectativa, quais são os seus planos para essa pizzaria sua aí. Beleza, galera, vamos lá. Como eu já tinha conversado com o Marcelo, tem cerca de 5 dias, uma semana no máximo. A gente fica em uma cidade de Feira de Santana, Bahia, no interior da Bahia, próximo de Salvador, numa cidade de pouco mais de 800 mil habitantes. E assim, a gente é uma pizzaria de bairro pequena, e um bairro periférico da cidade, fica a cerca de 3, 4 quilômetros do centro. Assim, eu encontrei o Marcelo pelo Instagram, tipo, procurando alternativas para poder melhorar meu negócio, entendeu? Tipo, procurando aparecer o link dele patrocinado. E aí me interessei pelo trabalho dele, procurei ele no YouTube, assisti alguns vídeos e fiz uma proposta para ele, entendeu? Para ele me oferecer um tipo de consultoria. E aí ele me informou certinho como funcionaria, que ele poderia me auxiliar nessa parte, que a gente poderia fazer alguns vídeos para poder expor no YouTube, no canal dele. E aí ele topou, quer dizer, eu topei essa proposta e estamos aqui na nossa primeira aula para ver no que é que vai dar. Então vamos lá, essa consultoria ela foi proposta da seguinte maneira. Nós vamos analisar, eu vou passar tudo o que eu tenho de experiência, tá? Por quê? Porque eu também comecei uma história muito parecida com a da maioria das pessoas, uma pizzaria bem pequena, quase sem dinheiro, tanto que eu levei um ano para conseguir abrir as portas da minha pizzaria, só que eu me dediquei ao máximo e eu consegui achar alguns caminhos, né, entre erros e acertos, e hoje eu consegui ter um negócio realmente que funciona, um negócio mais sólido. E esse é sempre o propósito do Clube da Pizza, né? O propósito das minhas aulas, que é transmitir a minha experiência para as outras pessoas. Então, a consultoria ao Tiago foi uma forma que nós encontramos de, ao mesmo tempo que eu ajudo a ele, ele também se propôs a expor essa situação a todos que assistirem essas aulas ou que participam já do Clube da Pizza e que possam estar eventualmente na mesma situação que ele e colher aí informações que sejam positivas que possam ajudar. Então é um trabalho que está sendo oferecido a ele gratuitamente e, claro, como contrapartida, ele também ofereceu se expor, né? Ofereceu colocar abertamente na internet o caso dele para que nós possamos compartilhar essas informações. Bom, sua pizzaria, Thiago, ela está em Feira de Santana, uma cidade relativamente grande, né? Porém num bairro. E É, como ela funciona, né? apesar Oi. de ser no interior da Bahia e ser, e ser uma pizzaria de bairro, é uma cidade grande, entendeu? É uma cidade bem grande. Ela funciona somente com delivery, ela tem salão. Quais são os produtos que você oferece na sua pizzaria? Só pizza? Você vende calzone? Vende outros tipos de pratos? Como funciona? Explica pra gente aí. Início, há uns 5, 6 meses atrás, antes da pandemia, o nosso forte mesmo era salão, entendeu? O nosso era bastante forte, mas logo após o início da pandemia, com a queda das vendas no salão, como os clientes não poderiam visitar nossa loja para poder comprar, então, tipo, o receio de sair de casa para poder retirar na loja, a gente teve que buscar alternativas para poder implementar o delivery, entendeu? E, Foi e, praticamente geral, né? Todo mundo aí. então, hoje em dia, o nosso forte passou a ser o delivery, entendeu? Tipo, a minha cidade já votou, já liberou para poder pessoal consumir o salão. Tipo, como é que no meio está voltando aos poucos? A gente não voltou ainda com o salão totalmente. Ou seja, com a pandemia, eu consegui estratégias para poder fortalecer o meu delivery e hoje em dia o forte da pizzaria é o delivery.
Certo. E esse movimento de salão que você falou, você considerou as pessoas que comem no local, ou você está falando também das pessoas que retiravam no local, né? Encomendava ou passava, já encomendava e já levava embora? Como era isso? Considero as pessoas que comiam no local e as que passavam para poder retirar. Entendi. Tá. Você tem mais algum tipo de produto? Quanto, se você tiver, né? Quanto representa em vendas outros produtos em relação às pizzas? Como que funciona aí a sua pizzaria? Na verdade, hoje em dia, o produto que a gente tem é a pizza mesmo. Não trabalha com, tipo, calzone, elementos como porções, ainda porções extras de, tipo assim, como vender como pizza com fritas, entendeu? Um exemplo. A gente só trabalha mesmo com a pizza. De uma semana para cá, colocou macarrão ao vivo, entendeu? Tipo, a gente está trabalhando com pizza e macarrão ao vivo, mas o forte mesmo é a pizza. Beleza, Tiagão. A primeira coisa, então, a primeira dica que eu dou, né, que eu sempre eu falo para todo mundo e é uma coisa que realmente eu acredito, embora na vida eu acho que nada tem uma regra única e absoluta, né? É sempre possível conseguir resultados diferentes, mas quando a gente fala de alguma regra, significa que para a maioria das pessoas é assim que funciona. Quando a gente decide trabalhar no ramo alimentício, quando a gente vai para um ramo específico como pizzaria, não é proibido, tá? E pode acontecer e é bem legal você trabalhar com diversos produtos, porém, você tem que focar em um tipo de produto para ser o seu carro-chefe, porque absolutamente não é possível ser bom em tudo o que se faz. Então, por exemplo, algumas pizzarias costumam vender lanches, hambúrgueres, enfim, lanches diversos. É possível ter a melhor pizza da cidade, o melhor lanche da cidade no mesmo local? Não é possível, é quase improvável. Por quê? Não é porque você não consiga desenvolver essa habilidade para produzir as duas coisas muito bem. A verdade é que o conjunto para você ser reconhecido como o melhor ou como algo muito bom vai ter que ser trabalhado com o marketing, vai ter que ser trabalhado com diversas outras coisas e vai ser impossível você fazer tudo ao mesmo tempo e colocar isso na cabeça do seu cliente. Então, na prática, de repente você tem uma pizzaria e você trabalha, você diz, com o macarrão ao vivo, você pode ter o melhor macarrão e a melhor pizza. Você vai ter que trabalhar o carro-chefe do seu negócio como um dos dois e ter um segundo produto também muito bom, mas não ser reconhecido por ele, não ser aquela coisa que o cliente lembra de macarrão, lembra de você. Não, ele tem que pensar em pizza e lembrar de você. E o macarrão, eventualmente, a gente fala que é uma venda para quem já é cliente do seu negócio, não é aquele produto que você vai vender para novos clientes. E assim, uma cozinha de pizzaria é uma coisa bem complexa. Eu particularmente decidi trabalhar só com pizzas, até pela dificuldade de conseguir gerir uma cozinha com muitas opções, tá? Então a minha realidade é essa. Por quê? Porque eu sempre gosto de escalar vendas. Então eu decidi que eu queria vender pizza, eu quero vender hoje, eu quero vender amanhã, eu quero estar sempre melhor, tá? Oferecendo qualidade também, não oferecendo só números. Então, eu decidi trabalhar só com pizzas, não acho que isso seja necessário você trabalhar só com pizzas, mas uma coisa sim, você tem que decidir a que o seu coração bate mais forte e é ali que você vai se dedicar e vai fortalecer a sua marca, o seu nome na cidade. O resto é aquela venda complementar para os seus clientes. Dentro disso, você ainda tem algumas vertentes. Como a sua pizzaria tem a opção do consumo no local, você precisa decidir a que o seu coração também bate mais forte. É em atender o delivery, e vamos considerar também o delivery aquelas pessoas que passam, encomenda e retira, né, que é o balcão, ou take away, como o pessoal fala. Vamos considerar como delivery, ou seja, a pessoa pega aquela pizza ou recebe em casa e come fora dali, ou as pessoas que comem no presencial. Por quê? Porque hoje em dia existe uma coisa que está muito em alta, uma coisa muito valorizada, que até pouco tempo atrás não se notava tanto, não era um fator tão importante, e chama-se experiência. Quando você sai da sua casa para fazer uma refeição ou para ir em qualquer lugar, você não está, a maioria das vezes, buscando só um bom produto, você está buscando uma boa experiência. E Sim, quem oferece a experiência é o local.
O local, tanto na parte física, quanto na parte mesmo de atendimento, de diferenciais que você pode oferecer. Então, a minha história, rapidamente, eu comecei com uma pizzaria somente delivery, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui aumentando isso e eu sempre tive o desejo de trabalhar com salão e, sobretudo, rodízio. Por quê? Porque era uma modalidade que me encantava como cliente na época. Então, eu tinha na minha cabeça que eu gostaria de trabalhar com rodízio e fiz até o dia que eu consegui trabalhar com rodízio. Se perguntar para mim a que o meu coração bate mais forte hoje, é o atendimento presencial, é o rodízio. Eu abro mão do delivery? Não abro mão. Até porque nós passamos uma situação agora recente de que foi a única coisa que nos restou. É o delivery só ele mesmo que pôde sustentar aí por 6 meses aqui no caso, né? Passaram 6 meses fechado aí o salão. Então assim, eu gosto, eu foco nisso e é o meu carro-chefe. Então eu gostaria que as pessoas da minha cidade, os meus clientes, né, quando falar em rodízio de pizza, gostaria que eles lembrassem do meu nome e é isso que eu consegui fazer. Consequentemente, as pessoas que passaram por lá, elas acabam se tornando também cliente de delivery, porque rodízio não é uma coisa que a pessoa come com tanta frequência, tá? Normalmente. Então ela vai acabar pedindo a pizza. E para isso eu tive que fazer uma estratégia para que eu possa linkar uma coisa a outra. E a minha estratégia foi, tá? Que eu vou falar que é diferencial porque é a realidade da minha região. Quando eu comecei a trabalhar com rodízio, os rodízios que tinha por aqui, eles faziam uma pizza diferente do delivery, uma pizza mais leve, era uma pizza de rodízio, tanto que aqui se fala, é pizza tipo de rodízio, a pessoa já imagina uma pizza mais leve. também. Falhou um pouquinho seu áudio, só repete pra mim? Aqui acontece assim também, entendeu? Tipo, geralmente a pizza que sai no delivery não é a pizza que sai no delivery e a que sai no salão não é a mesma que sai no rodízio. Geralmente é uma pizza com menos recheio, com a massa mais fina, entendeu? Perfeito. E muitas vezes aqui eles trocavam até a qualidade dos insumos, né? Então eu falo assim, eu vou colocar um requeijão puro no rodízio, mas a pessoa vai comer à vontade, então eu vou pôr qualquer porcaria lá. Isso daí, para mim, era um grande empecilho, porque o que a pessoa provou no rodízio, e se ela gostar, ela vai querer na casa dela, e vice-versa. Então, meu primeiro conceito foi manter a mesma qualidade que eu oferecia no rodízio, também no delivery. E isso eu fiz o intercâmbio de clientes. Os clientes que eram de rodízio acabavam virando clientes também de delivery e vice-versa, né? Os clientes de delivery falavam, poxa, se a pizza é boa, então eu vou provar o rodízio um dia. Então eu criei algumas estratégias para ser reconhecido por isso e eu acho isso fundamental para a sua pizzaria. Então assim, você vai pegar o nome da sua pizzaria e vai querer levar ele lá para o alto, focando no produto e focando no tipo de venda que você gosta mais. Se você gosta mais do salão, você tem que focar no seu salão e de quebra levar o delivery, tá? Isso daí, quando você fala, quando nós falamos de um espaço físico, de uma experiência, isso custa um pouco mais, porque a estrutura física, sim, importa bastante, tá? E isso daí eu descobri na minha última mudança. Então, assim, minha pizzaria teve uma trajetória de algumas mudanças. Os prédios todos eram e são, e é ainda alugado, não eram próprios, né? E então, assim, cada vez que eu queria crescer, eu mudava. E eu Tem que mudar. mudava. E aí, esse último prédio que eu dei um passo grande, vamos dizer, um prédio de um porte muito maior do que eu estava, um prédio que muita gente fala, poxa, mas isso nem combina muito com pizzaria, e eu fui, fiz e criei uma experiência totalmente diferenciada, um prédio que chama bastante atenção e é lógico, demandou um investimento. Só que para eu poder fazer esse investimento, eu fiz toda uma preparação administrativa. E é daí que nós vamos começar a buscar. Então, assim, meu coração bate mais forte pelo rodízio. Eu sempre quis ter o rodízio, mas eu não pude ter o rodízio de começo. Entendeu? Então eu tive que ir escalando porque eu não tinha capital, não tinha dinheiro para investir, eu não tinha, eu até poderia buscar recursos, né, emprestar, mas eu não tinha solidez, eu não sabia se eu ia poder pagar isso, né, facilmente. Então eu fui escalando e é isso que você tem que ter, um plano de negócio. A primeira pergunta que você tem que se fazer: você está no lugar que você gostaria de estar com a sua pizzaria? Porque Não. existem nichos, né? Aonde você gostaria de estar?
Porque uma coisa é dinheiro, tá? Uma coisa é você ganhar dinheiro, uma coisa é você fazer o seu negócio render dinheiro, e outra coisa é você fazer o seu negócio estar e ser aquilo que você gostaria que ele fosse. Então, muitas vezes você vai encontrar negócios pequenos, mal estruturados, que de repente rendem uma boa grana, Legal. mas não, às vezes não é exatamente aquilo que você gostaria. Inclusive tem negócios que são imensos e às vezes estão no vermelho, também acontece. Aí tem que ver qual é o foco. Então conta pra gente aí aonde você quer chegar, o que que você gostaria de ter. Descreve a pizzaria ideal, a pizzaria dos seus sonhos dentro de uma realidade palpável, né? Então, atualmente, como a gente está em um bairro, eu gosto bastante de atuar com delivery, apesar de que a gente tem vários imprevistos como, por exemplo, entregador, cliente que desiste da compra, entendeu? Uhum. Tipo, contas que o delivery oferece, entendeu? Tipo, eu gosto de atuar com delivery, mas eu sei que ter um salão, tipo, ter alguma alternativa de venda como rodízio, tipo o diferencial, né? Tipo, você oferecer um rodízio no meu bairro não tem rodízio, entendeu? Tipo, acho que nem em um bairro próximo tem rodízio. Tipo assim, se eu oferecesse rodízio, seria um diferencial, né? Tipo, eu seria lembrado por ter rodízio. Mas assim, por atualmente ser uma pizzaria de bairro, tipo, eu queria ter uma estrutura maior, mais organizada, para poder atender os públicos não só do meu bairro, entendeu? Tipo, mas para isso, talvez eu teria que sair do bairro e poder migrar para o centro. Mas, tipo assim, como não tenho capital para poder investir, tipo, em um ponto maior, eu queria primeiro crescer no meu bairro, entendeu? Tipo, crescer, ser lembrado primeiramente no meu bairro, para depois poder, tipo, ou fechar essa loja e abrir outra em outro lugar, ou então, tipo, fazer outra loja, entendeu? Tipo, abrir outra loja com outra proposta, entendeu? Tipo, ter uma loja aqui com um foco em delivery, depois, quem sabe, abrir outra loja com outro foco, entendeu? Tipo, salão e rodízio, entendeu? Tipo, mas essa pergunta que você disse aí que seria importante no plano de negócio, tipo, você me perguntou se eu estou feliz onde eu estou agora. Não, tipo, eu acho que tem potencial ainda de crescer, ainda, tipo, falta ainda muita organização para poder crescer, mas eu sei que é um processo que vai ser com os poucos, entendeu? Tipo, mas eu gosto de atuar com abrangente, entendeu? Tipo, quem sabe um rodízio, quem sabe, tipo, ter de salão para poder atender os três públicos, entendeu? Legal. E o rodízio, ele também é uma coisa um tanto quanto regional, né? Assim como o estilo de pizza, o Brasil é muito grande, a gente absolutamente não pode falar que a pizza boa é sempre o padrão X ou Y. Até porque eu já passei por alguns lugares e tem muita diferença. A pizza paulista, por exemplo, ela, ao meu ver, nem se compara à pizza que eu comi, por exemplo, no estado de Goiás, quando eu andei por lá. Muito diferente. E a pizza que eles gostam por lá não é a pizza que a gente gosta aqui. E o rodízio é a mesma coisa, não sei se ele tem aceitação em todo lugar. Aqui foi muito famoso, ainda é. A questão é que hoje, com a realidade que se tem, não é uma refeição barata. Por quê? O rodízio é aquela coisa, a pessoa sempre vai pensar, eu tenho que comer muito para valer a pena. Então a pessoa sempre vai pensar em quantidade, não em experiência, ela vai pensar no dinheiro dela. E às vezes para um casal onde uma mulher come pouco, ou até mesmo o homem e a mulher come pouco, vai ter que pagar muito mais caro do que pagaria só por uma pizza, só para ter aquela experiência. E isso fez decair um pouco o movimento, com certeza, porque antigamente era muito mais acessível. E principalmente agora, né, com essa alta de preço aí, onde já temos que reajustar tudo. Enfim, existe uma análise de mercado, né, para que saiba se realmente esse produto vai ser aceito. E dentro disso, ainda você vai ter duas vertentes de negócio. Existem duas maneiras de vender e de lucrar. Você pode vender muito com uma margem menor, ou você pode vender pouco com uma margem maior. O que mais você vai encontrar por aí são as pessoas dizendo venda pouco com uma margem maior. Tá? Eu acho que isso não é uma realidade, tá? Não é isso que você deve pensar como verdade,
Por quê? Porque, primeira coisa, pessoas atraem pessoas. Aonde muita gente compra, muita gente quer comprar. Aonde muita gente está, muita gente quer estar. Isso é fato. Ah, Visto, então, né? é, Fato, isso é. quanto mais pessoas tem, mais pessoas serão atraídas. E aí você tem que fazer realmente os cálculos para saber até onde você consegue chegar no preço para ter a sua margem, né? Então, acho que você me conheceu, talvez disse que por um anúncio, talvez seja o anúncio da ficha técnica, que é um. Exatamente. Eu propago essa ficha técnica porque eu defendo essa ferramenta como primordial para você conhecer tanto os custos das suas pizzas como do seu negócio, para você saber quais são as despesas fixas que você tem, para saber qual é a margem de contribuição que você tem que colocar sobre cada venda, sobre cada pizza, para conseguir manter o seu negócio no verde, lucrando. E quanto você precisa cobrar em cima disso? Depende. Depende de quanto de despesa você tem, depende de qual é o fluxo de venda que você tem. Tá? Tudo isso vai influenciar diretamente. Então essa ferramenta ela vai ser útil justamente para chegar nesse cálculo e você descobrir aquilo que você precisa para precificar corretamente e decidir qual o caminho que você vai tomar. Hoje eu posso dizer, a minha pizzaria, ela é uma pizzaria bonita, um prédio atrativo, mas ela é uma pizzaria popular, não é cara, tá? Por quê? Na minha região, o que se popularizou até pouco tempo atrás? Pizzas de R$ 20. Aqui pegou uma moda e abriu uma atrás da outra pizzas R$ 20, preço único. E as pessoas, como não tinha como criar diferenciais, ofereciam boas coberturas, bons ingredientes, qualidade, assim, dentro do possível, né? Em quantidade. Aqui o pessoal gosta de pizza torta, pizza cheia de cobertura, cheia de coisas em cima. Oferecia cada vez mais, um oferecia mais que o outro para captar esses clientes. Então, enquanto eles vendiam pizzas a 20, há algum tempo atrás, aí, antes dessa grande alta, eu vendia a 25,90. É muito mais caro? Não, pouca coisa mais caro. Percentualmente é mais caro. É mais caro sim. Então eu saí desse primeiro grupo mais popular, vamos dizer. Aqui a pizza de 10 até chegou, mas não pegou e ficou nessa. O parâmetro ficou essa de 20. Agora a coisa subiu, não tem mais a pizza de 20. Eu acho muito difícil conseguir vender alguma qualidade com pizzas de 20. E hoje as minhas pizzas partem de R$ 29,90. Preço super acessível, eu acho, para uma pizza de 8 pedaços que serve bem 3 pessoas. Eu acho acessível. E em contrapartida, às vezes eu vou para São Paulo e chega a pagar R$ 130 numa pizza, numa casa à noite. Ou às vezes vai pedir num delivery mesmo, é R$ 40, R$ 50 nas mais populares pizzarias de bairro. Enfim, eu acho o preço popular. Consigo ter uma margem de lucro? Consigo, mas eu conheço o meu negócio, tá? Eu sei os meus custos, eu sei até onde isso é viável e eu tenho uma limitação. Eu tenho uma limitação de que meu coração bate mais forte pelo rodízio. Então, eu quero, aos finais de semana, que é o maior movimento, ver a casa cheia. Quero ver a casa lotada. E eu preciso dar um bom atendimento. E rodízio é uma coisa fora do comum com relação ao delivery. Porque se no delivery você pede, sei lá, 40 minutos, 50 minutos para entregar uma pizza, no rodízio é instantâneo. Sentou, pode pôr a pizza na mesa do cara. Já quer ver a pizza na mesa. Exatamente. Então, eu tenho que ter esse foco e isso vai limitar o meu delivery. Tá? Vai limitar. Então, assim, durante a pandemia, eu tive que ter algumas ações para aumentar as vendas, para conseguir manter essa estrutura, embora nós tivemos que fazer cortes aí de funcionários também, isso normal, aconteceu com todo mundo, mas a estrutura precisou se manter, eu tive que vender mais. Nós quebramos o recorde de venda da história da pizzaria durante a pandemia no delivery. Agora, se me perguntar se hoje, ao sábado, eu tenho condição de atender aquele pico que eu tive no delivery mais o rodízio, não tenho. Com qualidade eu não tenho. Entendeu? Então eu não posso querer vender mais do que eu posso entregar. E isso daí é um cálculo que vai te perseguir para o resto da sua vida. Porque se você pode entregar muito mais do que você está vendendo, sua estrutura está custando muito caro. Você vai ter que reduzir. E se você tá com a estrutura muito pequena, estrutura que eu falo às vezes é pessoas, mão de obra mesmo, tá muito pequena, você não adianta querer vender mais porque você vai entregar um serviço ruim, vai atrasar, vai às vezes perder qualidade e aí você vai perder o cliente também. Então é um cálculo, uma balança aí que vai ter que sempre estar equilibrada
para você conseguir crescer. Então, primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça definitivamente é que você precisa entregar qualidade, tá? Sempre acima da quantidade. Não deixa a quantidade consumir a qualidade. Então, se hoje seu limite é vender 50 pizzas à noite e deu 8 horas da noite, você está com 50 pedidos e sabendo que nos últimos você já avisou que vai demorar 2 horas para chegar e o cliente aceitou, não pegue mais 51. Entendeu? O próximo cliente que ligar, olha, nós estamos com muitos pedidos, eu vou pedir desculpa para você, mas eu não posso te atender hoje. Ou simplesmente não atenda. Porque você, todo mundo, né, fica tentado, porque é venda, nós precisamos vender, não é falar, eu vendo para ganhar mais. E aliás é um assunto que nós vamos chegar também, que isso é uma realidade que não deveria existir. Existe, mas não deveria existir. Vendo mais, ganho mais. Não tem. Tá? Dentro da administração ideal, não tem. Você, Tiago, vai ganhar a mesma coisa. Assim como, provavelmente, seus funcionários, todo mundo vai ganhar igual. E você, sendo proprietário, também. Essa é a proposta de uma boa administração. Embora a empresa vá ter lucros e vai desfrutar desse lucro também futuramente, mas não necessariamente é o Tiago que vai desfrutar desse lucro. Mas a gente precisa vender. E aí essa venda tem que ter limite. Então você vai ter que começar a planejar o quanto você consegue vender, quanto você consegue entregar com a qualidade que você se propôs a trabalhar, e aí você vai ter que ver qual vai ser o próximo passo. Então assim, se eu entrego 50 pizzas hoje, se eu vender 60, o que eu vou ter que fazer para conseguir atender? Pode ser trocar um forno, pode ser contratar um funcionário, pode ser adicionar mais um entregador, pode ser colocar mais mesas para fora, não sei. Pode ser várias coisas que vão fazer você poder vender mais e atender com qualidade. Vai ter que numerar isso daí, porque esse é o próximo passo da sua empresa, mas é um passo que tem que ser dado se ele estiver dentro do possível. Você não pode dar um passo de ilusão. Eu vou precisar de outro funcionário para vender 60, então eu contrato ele, mas estou vendendo 30. Pelo menos quando eu vender 60 eu já estou preparado. Nesse meio de tempo você quebra. Não tem demanda e quer arcar com o custo que é desnecessário. Exatamente. Como que é hoje o seu forno? Você trabalha com forno a lenha, algum Trabalhar com forno a gás. forno a gás? Qualidade boa? Você acha que sua pizza tá ok? Ou ainda tem coisas no produto que você gostaria de mudar? Eu acho que tem coisas no produto que poderia melhorar, entendeu? Mas, Entendi. tipo assim, ele ia também aumentar o custo da pizza, mas aí não sei se o meu público-alvo estaria disposto a pagar por isso, entendeu? Certo. Vamos lá, eu vou falar uma frase aqui que não é minha, que você provavelmente já ouviu, e aí eu vou perguntar se você concorda com ela ou não, tá? Quem por preço vem, por preço vai embora. Entendeu? O que tem muito por aí são pessoas que vendem preço. Por quê? Pizza é tudo igual? Não, tá? Mas a pessoa que vai comprar uma pizza, ela vai querer pagar o mais barato possível. Mas também ela não vai se sujeitar a comer qualquer coisa. Então vai sempre ter uma linha aí que você não pode ultrapassar. Se você oferece uma qualidade X por um preço e o seu concorrente oferece a mesma qualidade ou mais por um preço menor, possivelmente seu cliente vai mudar, entendeu? Agora, quando você oferece um produto que tem algum diferencial e dificilmente o seu concorrente vai conseguir copiar, tá? Vai conseguir fazer idêntico ou muito parecido, você já começa a conquistar clientes independente do preço. Significa que você pode cobrar horrores por ele? Não, tá? Porque a precificação também tem que estar de acordo com alguns fatores, que não é só o quanto você paga, o quanto você tem de estrutura e o quanto você vende. Tá? Existe dois tipos de valores do produto, o valor percebido, tá? E o valor real. O valor real é o quanto você cobra pela sua pizza. O valor percebido é o quanto o cliente acha que vale a sua pizza. Falhou Que seu áudio. é o valor agregado da pizza. Exatamente. Então vamos dizer assim, tá? Se você pegar hoje na frente da sua loja, pegar a sua pizza mais bonita, tirar uma foto, tá? E pegar um desconhecido, mostrar aquela pizza e perguntar pelo contexto: quanto você acha que custa essa pizza? Ele vai falar um valor.
Ele vai ter um parâmetro dele, ele vai comparar o seu lugar com lugares mais ou menos do mesmo nível, a aparência da sua pizza com pizzas mais ou menos do mesmo nível e vai falar o quanto ele acha que essa pizza vale. Esse é o valor percebido. Se esse contexto apresenta uma pizza de R$ 20, dá para você vender ela por 50? Dificilmente, né? Dificilmente. Então esse é o valor percebido. São coisas que têm que ser trabalhadas para que você consiga chegar lá. Aí muitas vezes, para crescer essa escala, você tem que trabalhar com margens menores e aos poucos ir aumentando, mas não é aumentar simplesmente para o seu cliente não perceber. É aumentar conforme você conseguir melhorar o valor percebido. E como que você melhora o valor percebido? Melhorando a imagem do seu negócio como um todo. Falou, né? Exatamente. E a imagem do seu negócio como um todo, eu estou falando só do prédio? Não. Eu estou falando de como você faz o atendimento, eu estou falando de como você apresenta a sua pizza, da embalagem que ela chega, eu estou falando da imagem que a sua loja passa, não pelo prédio, mas às vezes é o uniforme, a identidade visual que ela possivelmente possa ter dentro de um cardápio, dentro da decoração, dentro da proposta de mesas. Enfim, tudo isso vai começar a ter peso para a percepção do seu cliente. Porque, claro, o cliente vai entender que uma estrutura pequena tem custo menor do que uma estrutura grande. Entendeu? É a mesma coisa que a gente comparar grandes marcas de outras coisas. Por exemplo, por que Coca-Cola custa mais caro do que o refrigerante aí regional? Tem muitos, que não, às vezes nem distribui no Brasil todo. Por quê? Porque são estruturas diferentes, entendeu? Então, assim, Coca-Cola cobra caro porque ela quer cobrar? Não, porque a estrutura dela é muito mais cara do que do refrigerante regional. Entendeu? É muito mais cara mesmo, é só você analisar. Então, tudo isso tem que ser trabalhado aos poucos para você conseguir precificar a sua pizza no valor correto. E por que eu estou falando isso com propriedade para você? Porque eu comecei como pizzaria popular. O que eu falei que era pizza de R$ 20, eu passei por essa etapa também. Eu passei, tá? Por quê? Porque eu comecei no negócio de pizza, no ramo de pizzaria, sem ter experiência. Eu comecei do zero. Eu sempre gostei de empreender. Eu tive alguns negócios e eu gostava muito de cozinha. E aí com pizza eu vi que, poxa, eu gostava, mas eu errei bastante. Eu errei bastante. Então como que eu, por um momento, como que eu consegui vender? Vendendo preço. Aí caiu minha ficha. Falei, poxa, eu preciso cobrar mais caro. Mas agora o que que eu estou oferecendo para isso? Aí o que que eu comecei a fazer? Eu falei, não, peraí, vamos começar a mudar isso. Vamos padronizar esse atendimento. Vamos ficar de olho em tempo de entrega. Vamos ficar de olho com a qualidade da pizza. Eu sempre busquei conhecimentos fora. Então, assim, a minha vantagem é que hoje no Brasil a gente tem a capital nacional da pizza, que é a cidade de São Paulo. Ali acontecem os eventos, as feiras, a maioria delas. Ali estão concentrados os grandes nomes. Então eu sempre estive por lá, busquei conhecimentos. A maioria dos conhecimentos eu aprendi, mas tudo aos poucos. Eu não fiz um curso que me ensinou. Eu ia lá, buscava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, juntava. Então eu pensava naquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a melhorar. Então, assim, o primeiro grande investimento que eu fiz foi comprar um forno de esteira na época, quando só uma pizzaria da minha cidade tinha. Tava bem no começo isso daí. E eu não estava conseguindo dar conta da demanda com tempo hábil, vendendo pizzas populares. Eu não estava conseguindo nem dar conta do tempo, nem de manter o padrão. E aí, para você ter uma ideia, na época, o forno de esteira custava mais caro do que valia o meu carro na época. Carro que eu tinha meu, entendeu? E pergunta se eu tinha dinheiro para comprar esse forno. Eu não tinha. Então eu fiz uma jogada, emprestei dinheiro de uma amiga, e aí eu falei, não, eu vou vender meu carro, e aí eu falei, eu vou dar esse passo. Eu não me planejei, na verdade, a parte administrativa foi uma coisa que foi também melhorando na minha vida, e depois eu cheguei num ponto de que eu estruturei administrativamente, formei capital para fazer outros investimentos, mas até ali era loucura mesmo. Então eu paguei R$ 21.000 na época no meu forno de esteira. Eu tenho uns 7 anos atrás, para minha realidade era muito na época, valia mais que meu carro, era um carro popular, mas era quase novo,
e era um carro que tinha acho que 4 anos de uso na época. Eu tive que comprar, eu fiz esse investimento porque eu sabia que era o que ia começar a dar diferencial. Por quê? Porque o forno, eu consegui diminuir tempo de entrega, eu consegui uma coisa chamada padronização. Padronizou. Padronizei. Porque às vezes a pizza chegava mais queimadinha, às vezes o cliente reclamava que estava cru, às vezes não está cru, mas é o que o cliente vê, o que na falta de conhecimento dele acontece. E eu padronizei. Então, assim, são passos que têm que ser dados, né? Que você vai ter que planejar e você vai ter que investir sem medo. Como que você investe sem medo? As pessoas sempre confundem isso, fazendo loucura. Comprar o forno, que valia mais do que o meu carro, que no final tive que vender meu carro, claro. É, é loucura? Sim, absolutamente é loucura. Então, caiu a sua imagem aqui e voltou. Então, assim, eu não sugiro que faça loucura, como um dia eu fiz. Hoje, com a minha experiência, eu sei que não é necessário. Mas vai ser necessário fazer um trabalho duro, sobretudo administrativo, para que você consiga chegar lá. Tá? Então, eu acredito ainda que hoje, fazer investimento num forno de esteira de boa qualidade é um dos grandes investimentos de uma pizzaria, sim. Tá? Poucas máquinas custam tão caro quanto isso, mas vale a pena. Entendeu? Vale a pena. Enfim, na sua pizzaria, hoje, se você tocar com a estrutura que você tem, tá dando o melhor de você ou vocês, não sei quantas pessoas ainda trabalham lá, sobretudo na produção, você acha que você consegue atender quantas pizzas no dia? Não são pedidos, pizzas. Você consegue entregar quantas? Deixa eu ver, em uma noite, acho que umas 25, 30 pizzas. 25, 30 pizzas. Dentro da sua cozinha, da sua produção, trabalham quantas pessoas? Trabalham 3 pessoas. 3 pessoas, certo. Uma pessoa responsável pelo forno, provavelmente. Isso, tipo, tem uma pessoa que abre e monta, tipo, aí, às vezes, quando aparece mais movimento, tem outra pessoa que ajuda ali a assar, embalar, entendeu? Mas, tipo assim, são 2 pessoas lá e uma pessoa, às vezes, é auxiliando, entendeu? Certo. E como Eu, que é o... Pode sim, falar. acredito que umas 20, 25 pizzas dá pra gente atender, entendeu? Tipo, se não tiver aquele pico, assim, de pedido. Se for uma coisa contínua, entendeu? Tipo, começar no início, terminar, tipo, entendeu? Se não for aquele pico de tirar tudo de vez, entendeu? Acho que entendeu umas 25 pizzas. Maravilha. E pico vai ter, tá? Isso você não vai se livrar nunca na sua vida. Eu brinco assim que no salão, sobretudo agora, aqui na minha cidade, nós estamos limitados a trabalhar até as 22 horas só, ainda por causa da pandemia. E eu brinco que os clientes parece que eles ficam virando a esquina, um esperando os outros. Quando um entra, entra todo mundo junto. A gente tem não só o pico dentro da produção, como o pico de atendimento do salão. Tem hora que dá vontade de chorar. Você fala, não é possível que todas as pessoas em famílias diferentes, em mesas diferentes, chegaram ao mesmo tempo. Acontece. Bom, vamos lá. Dentro do seu processo de produção, tenta falar rapidamente como é a rotina. Vocês entram que horas para trabalhar? O que vocês preparam normalmente durante o começo do expediente? Tenta explicar para mim essa rotina ao máximo, para a gente começar a pensar em otimizar talvez essa mão de obra, porque na minha opinião, mesmo com um forno que tem um pouco mais de trabalho do que o forno de esteira, em 3 pessoas, tá? Eu acho que numa produção bem pensada, produz facilmente mais de 90 pizzas num dia. Vamos tentar descobrir aí. Então, tá assim, nossa rotina começa às 5 da tarde. Chega o pizzaiolo, entendeu? Tipo, na loja ele vai, tipo, preparar os insumos. Primeiro ele vai preparar a massa ali, que tem que fazer um pouco antes, né? Aí depois ele vai preparar os insumos que às vezes precisa fazer, tipo, os insumos calabresa, presunto, ralar os insumos, entendeu? Tipo, pra gente conseguir abrir às 16 horas, entendeu? Ou, perdão, às 18 horas. Então, eu acho que o tempo é curto, tipo, eu preciso melhorar isso, né? Tipo, das 5 da tarde até às 6 horas para preparar os insumos até a hora de abrir, eu acho o tempo curto, então, tipo, eu acho que a gente poderia começar um pouco antes, tipo, às 4, 4:30.
Aí tem um pizzaiolo fixo e aí tem uma pessoa sempre ali auxiliando ele, e aí quando precisa, vem uma pessoa da frente do salão que está no atendimento, vem ajudar, entendeu? Tipo, mas não são três pessoas fixas na cozinha, entendeu? Entendi. Ah, Maravilha. até porque não tem demanda, entendeu? Ter três pessoas lá fixas. Não, maravilha. E deixa eu te perguntar, você trabalha, agora eu me esqueci, se eu já te perguntei, mas eu esqueci, é de quarta a domingo, é isso? Todos os dias, menos terça-feira. Menos terça-feira, legal. E qual é o dia que você mais vende? Quantas pizzas saem nesse dia? E qual é o dia que você menos vende? Quantas pizzas saem nesse dia? Só em média, assim, lembrando rapidamente. O dia que a gente mais vende mesmo, dia de sábado ou domingo. Geralmente é dia de domingo. A gente consegue chegar ali numa média de 17, no máximo 20 pizzas na noite, entendeu? E o E um pior dia, dia? aí o pior dia vai para quarta-feira. Quarta, quinta-feira, média de 7, às vezes 6 pizzas. Maravilha. E agora deixa eu te perguntar, dentro da rotina de quarta-feira, seu pior dia em potencial, se vender 7 pizzas, durante os intervalos dessas pizzas, ou seja, para vender 7 vai ter janelas de intervalo provavelmente. O que o pizzaiolo faz nesse período? Nesse período, o que ele faz é esperar, então, tipo, fazer alguma coisa que tem que ajeitar ali, e aí ele fica esperando, entendeu? Entendi. Aí que tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeira coisa que eu acho que você precisa fazer é criar confiança no seu produto. Tá? Você vai ter que confiar na sua pizza, confiar na sua produção. Então, lógico, nós vamos ter muitas coisas para debater, para tentar consertar aí, para melhorar, né, otimizar. E eu acho que dentro dos primeiros passos, o mais fácil e o que vai te trazer mais confiança é arrumar a sua produção. Para arrumar a sua produção, você, primeiramente, vai ter que pôr na sua cabeça que pizzaiolo, ele, por mais que ele tenha experiência, ele vai preferir a comodidade de trabalhar do jeito que ele já sabe ou que ele já faz, do que a iniciativa de fazer algo diferente. Na cabeça dele e da maioria das pessoas, sempre vai ser mais difícil o novo, mesmo que não seja. Tá? Então, as pessoas, donos de pizzarias que dão as cartas dentro da cozinha, eles já tendem a não aceitar mudanças, porque sempre vão tender a pensar que o novo é mais difícil. Quando trata-se de funcionário, de pizzaiolo, piora muito mais. Então, assim, primeira coisa que eu recomendo é você ter uma conversa aberta com as pessoas, seu pizzaiolo, mas quem possa ajudar ali, eventualmente, de que as coisas precisam mudar pelo bem de todos. Por que pelo bem de todos? Possivelmente essas pessoas que estão trabalhando com você não estão fazendo caridade, estão ganhando dinheiro. E se você não aguentar, essa possibilidade para eles não vai existir mais. Talvez eles possam procurar outro emprego e achar ou não rapidamente, mas essa possibilidade não vai existir mais. Então vocês, como um todo, vão precisar agora se unir para tomar atitudes para fazer a coisa melhorar. E as primeiras atitudes vão ter que ser internas, tá? Então eu vou falar um pouco de como é o meu processo hoje de preparo para que a gente possa dar conta da alta demanda, tá? Otimizar o tempo que nós temos e fazer a coisa funcionar. Antes disso, deixa eu te perguntar sobre maquinário. Você tem algum tipo de maceira para bater essa massa? Como que ela é feita? É manual. É manual. Isso toma bastante tempo, tá? E para ralar os insumos aí, você tem um processador? Vai lá, a gente tem processador. Maravilha. Bom, a massa vai tomar um tempo mesmo do seu pizzaiolo. Tem possibilidades, e a melhor possibilidade para não tomar esse tempo é trabalhando com o processo de maturação. Você, não sei se você já chegou a ver o vídeo que eu coloquei falando desse processo. A verdade é que o processo de maturação, além de trazer muita qualidade, vai te dar uma paz no coração de você poder, eventualmente, no fluxo de vendas que você tem, bater massa uma vez na semana ou duas. E ainda ter uma massa de muita qualidade, muito mais do que a atual, a massa fresca. Tá? Bom, aí você vai assistir a aula completa, que acho que é quase 1 hora explicando exatamente o que acontece dentro desse processo. E eu tive que estudar muito para chegar nisso, porque quando eu implantei,
Absolutamente, não existia um curso, não existia ninguém que entregasse isso daí de ponta a ponta. As poucas pizzarias que detinham esse conhecimento não entregava, que pizzarias locais eram poucas, e isso funcionava já na Pizza Hut, na Domino's, as grandes redes, as grandes franquias multinacionais já faziam e ninguém nem sabe até hoje que eles fazem. E eu demorei para conseguir implantar isso daí. Depois que eu entendi o conceito e comecei a implantar, eu levei um ano inteirinho para estabilizar a minha massa. Porque eu não tinha parâmetro, eu tinha que ir testando, eu não tinha. Mas eu fui a primeira ou a segunda pizzaria da minha cidade a trabalhar com massa maturada. E acredito que ainda seja. Eu sei de outra pizzaria só que tem isso. Uma pizzaria só delivery, de boa qualidade também. Mas eu não conheço mais nenhuma outra que trabalhe assim, com massa maturada aqui. Fora a Domino's, que é uma... Tá aí também, tá aqui na minha cidade, tem. E, enfim, eu implantei esse processo. Para você trabalhar com a massa maturada, você vai precisar de uma câmara fria, uma geladeira, alguma coisa que possa armazenar uma quantidade de massa e talvez, não sei como que é a sua produção, não tenha. Hoje, para a demanda da minha pizzaria, eu trabalho com um freezer horizontal grande. Aí eu ponho ele para refrigerar e é o que eu trabalho, porque eu não consigo criar lá dentro espaço para uma câmara fria. Falhou seu áudio de novo, repete para mim, por favor. Daria para fazer, armazenar no freezer. Legal. O freezer, né, que eu falo, ele vai ter que refrigerar, tá? A gente não vai chegar a congelar a massa, então a maioria dos freezers horizontais, eles são duplação, né? Ele pode refrigerar ou congelar. Então, se você tiver essa possibilidade, estudar a massa de maturação, né? Ou o pessoal fala longa fermentação, um termo não tão correto, mas bem conhecido. Estudar isso daí, implantar, porque você vai acabar com essa mão de obra terrível de chegar às 5 da tarde, que é apertado mesmo, e correr com a massa e, nossa, acertar a fermentação ainda, que eu acho que não dá nem para você seguir uma receita, entendeu? Imagino que seja bem calor por aí, mas ainda vai ter variação, inverno, verão, o fermento vai agir diferente. Cara, é um trabalho terrível. Se você for analisar essa massa sua, se eu fosse pessoalmente na sua loja, eu iria te dizer que para você vender a pizza às 7 horas da noite e para você vender pizza às 10, você vai ter que ter duas massas diferentes, duas receitas diferentes para conseguir chegar com o mesmo produto. Por causa do fermento, tá? Vai ser absurda a qualidade, a diferença que vai ter às 7 horas para as 10 da noite, dentro da E temperatura esperada. às vezes a gente bate a massa logo quando chega, tipo, todos os dias, quando 5 horas, e às vezes a massa termina, a gente tem que bater a massa novamente para poder, com a massa que bateu ali na hora, poder fazer pizza para vender no mesmo dia, na mesma hora, E entendeu? fica boa a pizza, você acha? Ó, porque, assim, eu não conheço esse processo de maturação, como você falou que a diferença é absurda, eu não conheço, entendeu? Tipo, eu não tenho, assim, um parâmetro para poder comparar, entendeu? Tá. Tipo, Então, o que ó, pode eu falar. eu acredito que fique boa, mas é porque eu não tenho esse parâmetro de poder comparar a minha massa que é feita ali na hora com uma massa de maturação que fermentou por horas e horas, entendeu? Legal. Então, ó, só para rapidamente, eu acredito que, assim, primordial, tá? Terminando aqui essa conversa nossa, procura lá a minha aula, tá? Que vai falar de maturação, você assiste para você começar a entender o conceito disso. Mas agora, vamos separar em duas coisas, tá? O problema que você sofre quando você bate essa massa e imediatamente faz a pizza para repor, né, durante o movimento, não está relacionado à maturação, à qualidade que você obtém com maturação, é fermentação. Acontece que para você conseguir uma massa, no mínimo aceitável, você precisa ter um tempo de fermentação. Tá? Nesse tempo de fermentação, são os próprios gases que o fermento vai gerar ali naquela massa, né, para dar a ela a textura que você precisa, e ao mesmo tempo esse descanso enquanto o fermento está agindo, ele vai também ter efeito, né, na própria cadeia de glúten dessa massa. A cadeia vai começar a se formar de uma maneira mais efetiva, de uma maneira melhor e vai proporcionar uma massa melhor. Então isso daí, fermentação. Agora, a maturação é um processo enzimático que precisa de no mínimo 24 horas para ter efeito. Então, com menos de 24 horas você não consegue ter nenhum efeito perceptível
Tá? Então, assim, quando eu falo para você que você teria que ter 2 receitas de massa pelo horário, é só pela fermentação. Assim como se você tiver que bater massa de última hora, fizer uma pizza correndo, mas você pode colocar fermento adoidado ali, você não vai conseguir chegar à qualidade nem parecida ao que você tem normalmente, tá? E você precisa começar a desenvolver um senso crítico, começar a desenvolver uma percepção. Então você vai ter que pegar a sua pizza e começar a comer ela em tempos diferentes, mas não é mais comer como um consumidor. Vai ter que começar a comer ela como crítico. Então você vai pegar assim, hoje é quarta-feira, hoje eu vou jantar às 19 horas uma pizza. Senta, come a sua pizza às 19 horas. Amanhã, quinta-feira, não sei se você come pizza todo dia. Hoje eu vou jantar às 22h30. Come a pizza. Aí hoje deu uma correria, acabou a massa. A primeira pizza que sair depois dessa correria, você faça uma para você e come ela. Começa a perceber, começa a ver o que está acontecendo, para você padronizar. Então, assim, fato, tá? Você já disse, já abriu para mim que tem a possibilidade de trabalhar com maturação. Rapidinho nós vamos colocar isso aí na sua pizzaria. Vai ser uma benção. Além de você ter uma qualidade que você vai desacreditar, vai acabar essa correria. Seria um diferencial também, né? Porque Totalmente. diferencial, né? Tipo, a base da pizza é a massa, né? Tipo, e o diferencial que eu acredito que aqui na cidade, acho que se tiver poucas pizzarias tem esse diferencial, entendeu? Exatamente. E fora que o diferencial tá no paladar, você vai ganhar um diferencial no marketing, né? Na propaganda. Porque você imagina o Thiago chegar lá com um vídeo, entendeu? E falar com propriedade que você trabalha com uma massa de maturação e que essa massa passa por um processo enzimático onde o amido vai ser degradado, transformado em maltose. Eu explico tudo isso naquela aula. Você vai explicar para o seu cliente para ele entender que quando ele vai comer a sua pizza, ele vai sentir no estômago dele uma diferença absurda de uma massa comum, porque acontece, porque isso é real. Tá? Então você vai usar esse conhecimento, esse procedimento só em seu favor. Vai te ajustar aquela correria, vai te dar muito mais qualidade e vai te dar uma possibilidade de marketing muito grande. Então você já mata 3 coisas num pequeno ajuste. E ganha tempo, né? Porque imagina que não existe mais bater massa em começo do expediente. Não vai existir mais, tá? Nem no, Massa. nem no começo, nem no decorrer do expediente, na verdade, né? Provavelmente, tá? Você vai ter que escolher a maneira de trabalhar, mas a minha maneira de trabalhar é final do expediente, quando faz a massa, a reposição do que está na câmara fria maturando. A gente faz no final do expediente só. Lógico, você vai escolher o dia, de repente você vai fazer massa toda quarta-feira, por exemplo. Você vai fazer no meio do expediente, saiu uma pizza, você para ali 2 minutos, vai lá, faz a pizza e pronto. Tá? Então, nós vamos ajeitar essa questão da massa aí, para você ter um pouco mais de liberdade. Agora nós vamos falar de insumo, tá? Que isso é imediato. Hoje, a montagem das suas pizzas provavelmente são à mão livre. Ou você tem algum tipo de porcionamento, pesa, sei lá, Não, mão livre mesmo. mão livre. Tem nem- Maravilha. não tem nenhum tipo de pesagem, de posicionamento. Certo. Então nós vamos fazer. Tá? Nós vamos fazer e isso daí vai arrepiar o teu pizzaiolo de cara. Então assim, você vai ter que criar uma estratégia para você conversar com ele, para ele entender o que ele está fazendo, porque isso vai tornar o seu pizzaiolo um profissional muito melhor. Eu tenho certeza que um pizzaiolo meu hoje, se ele sair da minha pizzaria para uma pizzaria que não trabalha com porcionamento, ou ele vai até o último minuto forçar, fazer o porcionamento, porque além dele ter acostumado, ele sabe da importância, ou ele vai sair fora dali, entendeu? Ele não vai ficar, porque tem importância e é incrível. Como que nós vamos fazer porcionamento? Tá? Como? E com o quê? Minha primeira pergunta é: você tem alguma dificuldade financeira para fazer um estoque semanal de alguns insumos ou não? A gente poderia tentar fazer. Tá. Porque assim, tem gente que gosta de trabalhar com um volume quase que diário. Então, assim, tem o hábito de todo dia ir lá comprar uma peça de mussarela, presunto, enfim. O que que eu vou propor de imediato para você? Fala novamente só. Assim, com a mussarela eu consigo.
Como eu peço para semanalmente, eu tenho um estoque da semana, entendeu? Então, mussarela para mim não seria problema. Tá, nós vamos trabalhar com calabresa, presunto e frango. São os 3 itens que nós vamos porcionar. Poxa, eu posso fazer semanalmente esse processo aí. Maravilha. Nós não vamos falar de mussarela inicialmente, tá? Não dá pra gente falar de mussarela agora, enquanto você não criar confiança com os outros insumos, porque esses 3 insumos que eu vou te propor, eles vão ser de preparo semanal, enquanto a mussarela é de preparo diário, porque ela gruda, tá? Não vai ser um item que você vai conseguir deixar lá porcionado de quarta até sexta, sábado para usar. Não dá, ela vai grudar, vai ficar ruim. E não vai render, né? Na verdade. Não, você não vai conseguir. Render ela até vai, não vai mudar muito para você com relação a ralar na hora ali, é só visual, mas quando derrete fica igual. Mas você não vai conseguir mesmo trabalhar, vai ficar bem grudada, enfim, é diário. Bom, hoje o seu frango, você cozinha ele na sua pizzaria, tempera, desfia, qual é o processo dele? A gente cozinha na pizzaria mesmo, tempera ele e também desfia lá mesmo na pizzaria. Beleza, aí você Faz coloca, todo o processo de cozinhar, temperar e desfiar. você coloca ele tipo num recipiente, em que quantidade você faz, com que frequência você faz, pra gente entender. Faz uma frequência de mais ou menos 3 em 3 dias. Certo? A gente embala ele em saquinho de 2, 3 quilos cada saquinho. A gente cozinha acho que de 3 em 3 quilos, uns 6 quilos mais ou menos. Maravilha, perfeito. Você já está no processo quase que inteiro do porcionamento, só falta fracionar um pouquinho mais. Tá? O que nós vamos fazer? Você vai pegar, você vai ter que mensurar quantos Mas quilos de... só um instante, só buscar aqui meu carregador, porque senão vai Tá. desligar. Não, maravilha, pode pegar lá. Foi. Foi. Então, vamos lá. Você vai ter que mensurar, então, quanto de frango você precisa para uma semana. Essa quantidade que eu vou te dizer é o quanto de frango cru. Tá? Quantos quilos de frango você vai comprar e cozinhar para ter suficiente para trabalhar de quarta até domingo, né? Você fecha na segunda e na... Não, desculpa, até segunda, porque você fecha só na terça. Então, você vai mensurar, você vai comprar aquela quantidade, você vai cozinhar essa quantidade de uma vez, tá? Então você vai decidir se vai caber numa panela, se vai comprar uma panela maior, se você vai fazer em 2, 3, vai ser no mesmo dia, tá? Você vai definir um dia, vai temperar, vai fazer o mesmo processo que você já tem com o seu frango, e aí você vai fazer uma pizza amanhã, à mão livre, do jeito que você faz, de frango. Só que você vai ter que ter uma balança, você vai arrumar, existem umas balancinhas hoje, não sei se você já tem, você Eu não tenho, tem? Não, eu tenho, maravilha. eu estava me preparando para fazer esse processo de precificar, entendeu? Tipo, eu já comprei já a balança já certinho. Beleza, não é muita dificuldade porque tem umas pequenininhas hoje que é bem baratinha, consegue aí fácil. Essa pequenininha digital aí hoje para pesar. Beleza, como que você vai chegar então ao peso ideal da sua pizza? Você vai ter que fazer uma à mão livre. Simplesmente você vai colocar sua massa, você monta em pá de madeira? Não, a gente monta em cima de um mármore e aí coloca na bandeja. Ah, tá, e vai pro forno com a bandeja e tudo. Isso. Maravilha. Então você vai chegar ao processo da bandeja, põe na balança. Para cada ingrediente que você for adicionar, você vai lá, tara a sua balança e anota. Então, colocou massa, beleza, tarou, coloca o molho. Tá, foi tanto de molho. Anota, tara ela, aí vai, sei lá, não sei se vai o queijo primeiro, vai fazer a ordem da sua pizza. É o queijo e depois o ingrediente final. Maravilha. E cada ingrediente dessa pizza de frango você vai pesar e anotar. Aí você vai chegar a um parâmetro que você tem para aquela pizza. Vamos supor que você utilizou 300 gramas de frango. Fora o queijo, fora todo o resto. 300 gramas para essa pizza inteira. Ou usou, sei lá, 330 gramas de frango. Aí você vai decidir um valor exato. Deu 330? Ou você vai para 350 ou você vai para 300. Vai decidir o valor exato. Tá? E aí você vai pegar metade dessa porção, que é equivalente a meia pizza, e esse é o valor do seu porcionamento. Tá? Então vamos falar em número exato para ficar mais fácil. 300 gramas de frango foi a sua pizza toda, chegou a esse valor.
Qual é o valor, o tamanho do seu porcionamento? 150 gramas, meia pizza. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar todo esse frango já desfiado, temperado, do jeito que você fazia, e você separava em sacos de 2 quilos, 3 quilos. Você vai comprar aquelas bobinas picotadas, aqueles saquinhos de bobina, tipo tem, sei lá, em feira, em varejão, que vai saindo em rolo. Um menorzinho, mais fino possível, de custo baixo. Eu pago hoje R$6 e alguma coisinha em cada bobina com 500 sacos. Tá? Essa é uma referência. Vai comprar isso daí. E você vai pesar 150 gramas em cada saquinho desse. E vai dar um nozinho nele. Certo? Aí você vai ter N porções desse frango. Agora nós vamos fazer o procedimento correto para armazenar isso. Você vai separar o número de porções que você acha que usa num dia baixo, de movimento baixo. Então aí você vai decidir qual é o parâmetro ótimo para você. 5 porções, 10 porções, 20 porções, acha o seu ponto ótimo. E aí você vai comprar um saco um pouquinho maior que caiba essa quantidade. Vamos supor que você definiu que 10 porções de frango é suficiente. 5 pizzas inteiras é o que você vai ter na sua bancada de montagem. Então você vai ter 10 porções, vai comprar outra bobina dessa daí, outro saquinho, e caiba 10 porções dessa. Você vai colocar 10 porções, vai amarrar, vai fazer uma etiqueta, tá? Nessa etiqueta você vai identificar que produto que é, data de fabricação, vai colocar a data de validade. A data de validade você vai determinar com 3 meses após o preparo, porque você vai congelar ele, tá? Você vai congelar esse frango, então ele vai ter 3 meses de validade a partir dali, e você vai etiquetar esse saquinho e vai levar para o freezer, tá? Então você vai ter então várias porções, com 10 porções, ou quanto você definir desse frango, congelado. Como você vai usar ele? Em duas maneiras, tá? Precisou de urgência, micro-ondas. Você tem na sua pizzaria? Tem? Perfeito, tá fácil. Agora, qual é o processo ótimo? Você vai descongelar em ambiente refrigerado. Todo final de expediente, você vai ter que ter um estoque refrigerado desse frango. Pelo menos pro dia posterior. Então, se você estima que você usa 10 porções num dia fraco, você no final da noite vai pegar uma bag daquela maior, põe na geladeira, até o outro dia, dentro da geladeira, ele vai descongelar. Sem risco nenhum dele estragar. E aí, no início do próximo expediente, você já tem o frango suficiente para aquele dia, tudo porcionadinho. Agora pensa, teu pizzaiolo, ou você vai pensar, isso vai demandar muito tempo na hora de montar a pizza, porque eu vou ter que pegar saquinho, rasgar saquinho. Absolutamente não vai, tá? É muito mais difícil você trabalhar com uma bancada um pouco mais desorganizada, porções maiores e jogar uma mão livre, do que você simplesmente pegar um saquinho, rasgar em cima da pizza e espalhar ele. Você vai fazer isso com o frango. Como nós estamos hoje numa terça-feira, amanhã você tem o dia mais fraco do seu movimento, teoricamente. É o dia que você vai fazer isso e pronto. E que hora que vai fazer isso? Todo momento, durante o expediente, tá? O seu pizzaiolo, o ajudante, quem tiver disponível. Se tiver gente no atendimento lá sobrando, vai também, entendeu? Você vai ter que pegar esse pessoal unido, vai você se precisar, sem problema nenhum, e vai trabalhar nisso, tá? Como que você vai garantir a qualidade desse frango? Tá? Cuidado com a manipulação dele. Tá? Então, o pessoal fala, tem que usar luva. Verdade é que luva é proibido por uma lei federal, lei sanitária federal. Luva na cozinha é proibido. Tá? Existem vistas grossas feitas, o pessoal acha até bonito. Tem que usar luva? Não acho necessário. Mas tem que estar com a mão bem limpinha, numa bancada com asepsia, né? Uma bancada bem limpa, ou que foi lavada com água, sabão mesmo, repassada, ou você vai jogar um álcool 70 ali, para evitar a contaminação desse frango, senão ele vai estragar e você vai perder dinheiro lá dentro da sua geladeira. Então você deixa o ambiente mais tranquilo possível. Quem for mexer lá, lava a mão, lava bem a mão e vai fazer esse porcionamento. Sabe quanto tempo demora para porcionar uma quantidade de frango para sua semana? Quase nada. Quase nada. Primeiro dia vai ser mais difícil? Lógico. Qual vai ser a dificuldade? A primeira mãozada no frango, dentro do saquinho, vai ficar fora do padrão que você determinar de peso. Mas depois que fizer 30 saquinhos, a mão quase que acerta o peso já ideal.
Entendeu? Isso vai ser rápido. O nozinho que você vai dar no saquinho vai demorar no primeiro dia. E tem que ser um nó suficiente que não vai abrir sozinho, né? E às vezes tem gente que gosta de fazer um nó que puxa e sai. Tanto faz, pode rasgar o saquinho na hora de montar a pizza, que vai pro lixo mesmo. Então você vai ter que ter uma dificuldade ali nesse nó, mas daqui a pouco tá fácil. Então o primeiro dia vai ser um dia de quebrar o tabu da dificuldade. Quebrou o tabu da dificuldade, aí é bola pra frente. Começa no frango. Quarta-feira, amanhã é isso. Então a sua missão vai estar agora, nessa primeira fase dessa consultoria, em arrumar a sua produção. Então você vai trabalhar no frango, sua missão de quarta-feira. Quinta-feira, qual vai ser a sua missão? Presunto. Você rala o seu presunto todo? Sim. Beleza. Praticamente uma, praticamente uma barra daquela. Uma barra daquela de 4 quilos. A gente rala ela e estoca num saco, entendeu? Num saco daquele. E para uma semana você acha que vai quantas peças de presunto? Acho que umas 2, 3 peças. Maravilha. Você vai pegar então na quinta-feira 2 peças do seu presunto e vai fazer a mesma coisa que você fez com o frango. Vai começar montando uma pizza, determinando a quantidade suficiente. Agora só uma dúvida, quando eu for fazer pesar os ingredientes, eu vou fazer uma pizza de que tamanho? Tamanho grande? Aí que tá. Você vai. Isso é um bom assunto para se tocar. Você tem mesmo quais tamanhos? Eu te perguntei, mas eu esqueci. Ó, a gente tem o tamanho P, M, G e F. Então, só que os tamanhos que mais saem são o tamanho grande e depois o tamanho família. Então vamos lá. O seu tamanho grande é o 35 centímetros de diâmetro. 35. Tá. Quais são os outros em diâmetro, só para eu ter uma ideia? 35, 40. 25, 40. Ó, 25, 30, É, 35, 40. tem o Não, 30 também. Ó, Tiago, vou falar sério agora com você aqui, diante do que eu vejo, tá? Se você pegar a pizza de 25 e a pizza de 35, é praticamente a metade uma da outra, tá? Se você fizer a área da circunferência. Então, para fazer uma pizza de 25, você vai usar quanto? Metade do que você usa na de 35. Então, por isso que você já fraciona como meia pizza. Você resolveu 2 tamanhos. Tamanho de 30. Você vai ter que analisar quanto você vende dele. Se você vende suficientemente bem para continuar com esse tamanho, você vai ter que fazer 2 porcionamentos. Não vai ter como, tá? O ideal é que todos os tamanhos que você trabalhe, utilize múltiplos, tá? Então, esse é o ideal. Então, é exatamente o meu caso aqui. O meu caso, eu tenho pizzas de 25, 35 e 50 centímetros. São exatamente múltiplos. Eu trabalho com 50, tá? Foi uma coisa que pegou na minha cidade. Eu resolvi no começo trabalhar. Tentei tirar uma vez e os clientes quiseram de volta. Não acho que vale a pena. Não acho, mas eu não consegui tirar. Os clientes pedem. Então, assim, 25 centímetros, metade da de 35, 50, o dobro da de 35. são múltiplos, aí você consegue resolver com uma porção só, né? Tipo, Exatamente. Então, entendi. assim, o que que eu sugiro para você, tá? Começar a analisar aí o que que vai valer a pena, tá? Se você achar que 30 não vale a pena pelo tanto de venda, mata ela fora. 40 talvez seja um tamanho que você venda mais, né? O que que você acha? Na 40 vende bastante, entendeu? Que tamanho família primeiro a grande, que é tamanho 35, e em segundo lugar é o tamanho 40. Entendi. Então nós vamos ter que fazer o cálculo aí, tá? Deixa eu até abrir minha calculadora aqui. Pra gente achar qual é a área disso daí, tá? Pra gente ver quanto que representa de 40 centímetros com relação a de 35, né? Deixa eu só fazer aqui rapidinho o cálculo. 1.256. Meio. É 961. Ela é praticamente um terço maior.
É um número difícil de você trabalhar, viu, Thiago? Basicamente, você vai ter que ter dois insumos. Um para fazer a pizza 35 e 25 e um para fazer a pizza 40. E talvez você fazendo o cálculo, você consiga fazer múltiplo, talvez, da de 30 daí, tendo o porcionamento para de 40. Bem complexo, tá? Bem complexo. Uma segunda opção que você tem, eu não sei se vale a pena, né, para você fazer uma mudança, seria você trabalhar com pizza de 45. Já considerou isso? É possível dentro do seu forno ou não? Não, no forno é tranquilo, entendeu? Entendi. Por quê? Porque 45, embora não seja exatamente o dobro da área da de 35, mas ela comporta o dobro do insumo. Então você tem uma pizza com o dobro do peso. Não tem o dobro da área, mas tem o dobro do peso. Você consegue trabalhar com o dobro da massa e você consegue trabalhar com o dobro dos insumos. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ter mais um empecilho um pouquinho mais adiante, que é na maturação. A massa vai ficar já boleada, entendeu? Se você não tem múltiplo aqui, mais um problema para você resolver depois, que vai ter também o mesmo problema de fracionamento. E você vai estar com ela boleada. Por isso que eu sempre sugiro ter essa estratégia de fracionamento dos insumos da massa. Então, aí você vai ter que tomar uma decisão mesmo, como você vai trabalhar, entendeu? O que você quer fazer aí para resolver esse problema. Se fosse eu, tá, imediatamente, trabalha como uma grande novidade, trabalha o marketing em cima disso, corta fora de 30, tá? Trabalha com a 25, trabalha com a 35, tamanho padrão. Tenta aumentar essa de 40 aí para 45. Faz um belo de um carnaval em cima desse tamanho. Pizza tamanho família, pizza que atende aí 6 pessoas, pode-se dizer, porque se a sua de 35 atende 3, você realmente entrega o dobro, mesmo que a área não represente. Porque o que vai importar é o peso dela, né? O que você vai entregar no peso, a massa em dobro, o insumo, cobertura em dobro. Você faz um carnaval em cima disso. O que vai te custar? Vai te custar talvez a bandeja, você disse que assa na bandeja, uma coisa também que depois a gente precisa analisar. Não é o ideal, tá? Mas a gente depois ajusta isso. Talvez te custe embalagem, não sei se você tem estoque, se ela é personalizada, vai ter que aumentar. A embalagem a gente trabalha com a genérica, entendeu? Entendi. Mas Não sei se acha. eu já não acho, eu consigo também 45 da genérica, que a gente compra Maravilha. no mercado mesmo. Então, aí você faz o carnaval. Não trabalhamos mais com a 40, mas trabalhamos com a 45. Por quê? Porque aí você vai achar as razões que vai convencer o seu cliente que comprar a 45 é melhor do que a 40. E sempre vai haver razões, né? E às vezes a pessoa, sei lá, entendeu? Acaba comprando 40, mas come em 3 pessoas. E aí se ele vai comprar 45, mas ele pode comer até em 6 pessoas, entendeu? Não sei, algum marketing você vai ter que pensar uma razão para convencer o seu cliente que 45 é melhor, tá? É melhor. Então, eu acho super viável uma pizza, talvez seja diferenciada, não sei se tem mais na sua cidade, na sua região aí. Você já mata esse problema e dá um estímulo muito grande para você fazer um marketing, tá? Você vai lá, vai queimar uma pizza de 45, bota ela no forno, sai com ela linda, liga a tua câmera, bota lá a cara nela, o Thiago lá falando, olha, a partir de hoje a pizzaria está trabalhando com 45 centímetros, uma pizza que tem o dobro do peso da de 35 centímetros, que vai atender a sua família, vai atender os amigos, e a vantagem é que você paga, sei lá, tantos por cento a menos do que comprar duas pizzas de 35, enfim, você vai dar as razões. Não sei como é que são as entregas, porque tem a bag do entregador também, né, para você analisar, para caber esse tamanho de pizza. Eu teria que trocar a bag, porque na bag suporta de 40 certinho, entendeu? Mas a de 45 já não cabe já certinho. Eu teria que. Bom, essas transições são transições mais difíceis. O que você faz imediatamente para resolver isso daí? Você vai ter que achar o peso também da de 40, para você não tirar isso da noite para o dia, tá? Porcionamento você vai fazer amanhã e ponto final. Mas você não vai tirar da noite para o dia. Vamos fazer um estudo. Mas você vai achar pela área da circunferência, né? Eu já te disse que é aproximadamente um terço maior. Falhou seu Ah, áudio, repete, por favor. não chega nem a um terço, né? Não chega. E você no caso, criar porções para ela imediatamente ou trabalhar com ela na mão livre até você resolver essa questão. Só ela, entendeu?
para os outros você tem o porcionamento. Então aí você guarda uma bag, sei lá, com 1 quilo de frango, pouco, mas que você possa trabalhar na mão livre do jeito que já trabalha, só nesse tamanho de pizza e no restante não. Mas daí você vai ter que doutrinar o seu pizzaiolo, quem estiver na cozinha, a seguir a regra, tá? Não é 40, é porção. É 40, mão livre até a gente resolver esse problema aí. Então você vai. Isso não pode ser um obstáculo, tá? A verdade é que você, como empreendedor, como dono de pizzaria, você não pode ter obstáculo mais. Não existe obstáculo. Não existe nada nessa vida que não possa ser vencido, a não ser a morte. Então, o resto é tranquilo. Então, agora, se você pega uma pessoa pessimista, você vai falar, puxa, mas agora eu tenho 40, não. Então, peraí, não vou porcionar. Não, para, você vai porcionar. Então, beleza, você tem um problema. A 40 é um problema. Deixa ela de lado, vamos fazer o resto. Entendeu? Você vai porcionar, vai continuar trabalhando com ela e começa a bolar agora qual vai ser a sua estratégia. E a de 30 a mesma coisa, né? A de 30 eu não vejo problema em você tirar. Eu acredito que você não venda muito dela, né? Não, bem pouco. Você vai tirar fora daí, boa. Não vai fazer diferença pra você, não. A de 30 ainda é confusa, é uma pizza que talvez te roube aí ticket médio, tá? Porque às vezes a pessoa não compra, um casal não compra uma de 35 só porque você tem a de 30. Gasta menos na sua loja. Então, se você não tiver, ele vai comprar também, mas a de 35 aumenta o ticket médio, enfim. Talvez ele tá até te roubando aí esse sabor e você não sabe. Então, tranquilo tirar ele fora. Mas aí você vai fazer isso. Aí a de 40, aí você põe sua cabeça para pensar o que vai ser viável para você, tá? Dentro desse contexto. Se você achar que é viável você passar para trabalhar com a de 45, pensa nas implicações, tá? Primeira implicação que vai ter no futuro. Seu forno, uma hora vai ser atualizado para esteira. Tá? Quase inevitável. Quase inevitável. O brasileiro aceitou esse tipo. Tá? Por exemplo, o americano odeia o forno de esteira. Mas o brasileiro aceitou, funciona, é bom, dá qualidade. E quando Eu você trabalha com. Oi, falhou. penso em fazer esse investimento, entendeu? De Maravilha, perfeito. Só que aí a 45 vai vir como um obstáculo, tá? Pra passar na 45, uma pizza de 45, é forno com 5,5 de câmara aí, né? É o meu caso aí, eu tenho meu forno, e não sei se tem com câmara 50, mas tem 5,5, é forno maior, tá? Forno maior custa mais caro e gasta mais gás ou energia. Tenho dois esteiras, tenho um a gás e um elétrico, os dois gastam mais do que gastariam um menor. Mas só para mim passar esse tamanho de pizza. Então tem algumas implicações sim, mas tranquilo, dá pra passar. Então você vai pensar nisso também, ver se vale a pena você manter. Uma coisa que eu fiz aqui quando eu tirei minha pizza de 45, de 50 na verdade, né? Eu falei 45, mas 50. Quando eu tirei ela, eu ofereci para os clientes um desconto de 12% quando ele comprava 2 pizzas ou mais. Por quê? Porque 12% representava, no mínimo, a mesma economia que ele tinha ao comprar uma pizza de 50 com relação a duas. Não funcionou. Não consegui pôr na cabeça dos clientes que isso era vantajoso. Tá? nem Não assim consegui. tem mostrando que é vantagem dando desconto de 12%, mesmo assim, não. Não, o cliente não falava, ah, não, então tranquilo, então eu não quero. E provavelmente comprava em outro lugar nessa época aí. Não consegui, mas também talvez eu tenha errado no marketing nessa época, foi há bastante tempo. Enfim, pode ser que dê certo, não sei. Mas sei lá, entendeu? Analisa as suas vendas. Tem que pensar, Thiago, que a sua pizzaria também vai praticamente renascer, tá? É isso que eu quero fazer com a sua pizzaria. É virar uma página e começar um livro novo. Talvez você perca alguns clientes que, sei lá, talvez comprassem a sua pizza de 40, mas ganhe 10 outros. E sei lá, e de repente você joga aberto. Tirei a pizza de 40. Por quê? Porque agora eu te ofereço mais qualidade. Porque agora você recebe uma pizza padronizada. Aí você vai na conversa, você vai no marketing, e às vezes o cliente que bateu o pé, você fala, ô fulano, agora diz uma coisa. Teve algum dia que você comprou a pizza e você percebeu que ela estava com menos recheio, que é o que o cliente fala? Na verdade, menos cobertura? Provavelmente o cliente vai falar, ah, teve sim. Mesmo que não teve, tá? O cliente sempre vai achar que em algum momento ele saiu na desvantagem. E aí você vai falar, então, agora eu tive que tirar o tamanho de 40, mas agora isso não vai mais acontecer, porque agora eu padronizei todas as pizzas. Se você comprar daqui um ano, a mesma pizza que você comeu hoje vai ser. Então, às vezes, você convence ele jogando uma conversa mesmo, e essa conversa pode ser tanto no atendimento quanto no marketing. Tá? Hoje a internet nos permite vídeos, essa conversa direta com o cliente e impacta, viu? Impacta bastante. Eu acho que vale super a pena você talvez pensar nisso e resolver o seu problema imediatamente, mesmo que isso sacrifique alguns clientes, mas ganhe outros, tá?
Aí você vai trazer outros clientes em cima disso. Então você vai pensar, a pizza de 40 é algo que você vai me pensar e você vai me trazer posteriormente o plano para ela. Não vou falar qual é a decisão, vou falar o plano. Daí a gente discute o seu plano. Se o seu plano tiver algumas implicações negativas, eu te falo, tá? Dentro da minha ótica e você pensa o que você quer fazer dela. Mas amanhã a sua missão vai ser essa. Você vai fazer o frango primeiro, depois na quinta-feira você faz o presunto, e aí entre sexta, sábado, domingo, são dias mais corridos, você vai fazer a calabresa. Calabresa você usa o processador também? Uso, uso sim. Fatiado, ralado ou as duas? A gente tem o ralado e tem o fatiado, entendeu? A gente consegue Mesma fazer coisa aqui, ó. Congela, né? Você congela ela e processa congelada. congelado, fica mais fácil. Perfeito. Mesma coisa, tá? Você vai fazer as porções de ralada, porções de fatiado, ver qual é o seu uso. Então aí você vai fazer esses 3 insumos até a sua segunda-feira, tá? Então eu quero que na sua terça-feira próxima de folga, você tenha os 3 insumos já em linha, porcionados. Frango, presunto e calabresa. Quando isso estiver ok, a gente vai falar dos outros, tá? Nós vamos falar tem poucos mais, que eu não faço com todos, tá? Ervilha, milho, palmito, não porciono, muito difícil. Muita coisa para porcionar e coisa que talvez não vale muito a pena. Pô, não sai muito, não vale a pena, né? Tá, né? Não é nem questão de não sair muito, são insumos mais baratos e eu crio um padrão visual. O padrão visual é assim, tem 2 opções, né? Primeiro, os meus funcionários novos são treinados a identificar a pizza e saber quanto vai pelo visual, porque, por exemplo, uma ervilha ela se destaca na pizza de portuguesa, um palmito, tal, pelo padrão visual. E algumas pizzas mais específicas eu tenho a foto delas mesmo na linha de montagem. A pessoa pode olhar lá e saber mais ou menos o quanto vai, e eu permito uma variação. Quando eu faço a ficha técnica, eu adiciono um percentual, uma margem de perda, vamos dizer, de 10% dentro da média de uso. Então eu vou pesar a média das pizzas e adiciono 10% de perda, que seria a variação da mão mesmo, e ponho isso como uma pior hipótese do peso dela, do custo dela. Então, assim, alguns insumos não. Mas, por exemplo, bacon. Bacon é um insumo que absolutamente precisa porcionar. E sabe quanto vai de bacon? Sabe quanto pesa de bacon meia pizza minha, por exemplo, que leva bacon? Sim. 35 gramas de bacon. Só, Pouco, né? só isso. Só isso. Aí você fala, tão pouco precisa porcionar? Só que você sabe quanto que custa o quilo real do bacon? Aqui para mim custa R$ 25. Então, e se eu te falar que o mínimo que ele te custa é 50 de verdade? Sério? É porque você pré-frita ou pré-assa esse bacon? Frita. Antes, frita antes. E você já pesou ele, 1 quilo de bacon frito, para ver quanto que sobrou para você? Sobra quase nada. Sobra metade. Tá no mínimo metade. Quer dizer, no máximo metade, não é no mínimo, no máximo. Então, assim, o mínimo que o bacon reduz, 50%. 1 quilo vira meio quilo depois de pré-frito ou pré-assado. Então aí dobrou o preço do quilo, entendeu? E aí ele Verdade. custa R$ 50 o quilo, não custa mais 25. E aí você viver na ilusão de que é 25, não é 50. Então, assim, o bacon é caro, vai ter que fazer, não tem jeito. Mas nós vamos fazer aos poucos, tá? E aí nós vamos falar de um pouquinho de qualidade também, alguns insumos, eu vou dar algum palpite de qualidade só pela marca, pelo como ele se apresenta, porque eu não vou poder comer sua pizza ainda, mas um dia eu vou visitar e vou experimentar. Mas eu vou dar algumas opiniões para você aí sim, que eu acho que vale a pena para você pôr uma qualidade legal, né? E começar a conquistar clientes. Bom, eu acho que assim, não adianta a gente pegar, jogar um caminhão de coisas de uma vez na sua cabeça, tá? Mas também não adianta a gente demorar um ano para começar a pôr a casa em ordem. Então, assim, eu assumi esse compromisso com você. Nós Sim. vamos tocar esse compromisso até o final. Nossas vidas são loucura, eu entendo, a minha, a sua. Nós vamos ter que fazer o máximo dentre as possibilidades para a gente estar se falando, para a gente começar a arrumar as coisas que têm que ser arrumadas e de uma forma rápida e efetiva. Então, sua missão desse bate-papo, dessa consultoria, vai ser começar dentro da sua produção, tá? Com esse porcionamento você vai criar padronização. Ao mesmo tempo você vai começar a fazer a ficha técnica. Você tem a ficha técnica ou não? Não, ainda não. Tá, depois nós vamos falar sobre isso daí, tá? Você vai fazer a ficha técnica também, já que você vai começar a porcionar. E aí você já vai começar também, ao mesmo tempo, ter alguns dados para a gente falar do administrativo depois. Mas você vai mexer no seu produto
na qualidade. A hora que você for temperar aquele frango, ou quem for temperar, seja crítico, tá? Faça o negócio ficar gostoso ali. Se não tá dando certo, pergunta para quem sabe melhor de cozinha, vê um vídeo, qualquer coisa, faça um tempero gostoso no frango. Frango tem ponto de cozimento, tá? Se você cozinhar mais do que deve, ele seca, fica seco. Então, analisa bem para você fazer uma coisa de qualidade. O custo vai ser o mesmo para você. Então, seja crítico, põe isso em prática. Na terça-feira que vem, eu quero que você já esteja com todos esses insumos. Pô, essa semana mesmo. Eu vou tentar Maravilha. Isso vai ter que já estar pronto, tá? começar amanhã com frango, quinta-feira o presunto. Eu já vou fazer quinta-feira já a calabresa e a toscana, que é a calabresa ralada que a gente trabalha lá. Maravilha, maravilha. E aí nós vamos se falar de novo. Eu não vou dizer que vai ser na terça que vem, talvez a gente até marque antes, se for possível para os dois, tá? Porque a gente coloca em andamento as coisas em paralelo. A partir do momento que você fizer o frango amanhã, você vai precisar de um pouquinho de tempo só para você colocar o resto, mas esse tempo você já está na sua cabeça, está na sua programação. Aí a gente vai começar a falar de mais coisas, tá? Então dentro da sua produção, nós vamos ter que pôr esse porcionamento. Esse porcionamento vai te trazer talvez benefícios de agilidade no trabalho, benefício de padronização para você e para o seu cliente. Tá? E aí você vai começar a conhecer também os reais custos das suas pizzas, tá? Em cima disso, tá? Vai ficar mais fácil para você trabalhar. E nós vamos ter que falar um pouquinho mais do produto ainda, tá? Eu queria entender depois, na próxima conversa, por que você usa uma assadeira dentro do forno. Eu vou pedir para você, fora da aula, me mandar uma foto do seu forno, minha operação, tudo que você puder dar de informação para mim, para a gente ver o que a gente pode otimizar ao máximo. Estudo complementar, aula de maturação, tá? Vamos colocar esse conhecimento na sua cabeça para a gente poder adaptar também a sua produção, para você maturar a sua massa. Lista de investimentos. Seu próximo investimento é uma maceira, tá? Coloca na sua lista. Talvez você comece com uma maceira mais barata, pode ser uma basculante, a mais barata que tem, pode ser usada, tá? Sem vaidade. Começa com uma pequena, só para aliviar esse trabalho pesado aí de bater massa. Depois a E gente chega um dia na espiral, que é a melhor, tamanho trabalho bom. bater massa é osso. Não, é difícil, mas é tranquilo, tá? Passa também, vai que vai. É só encarar como uma coisa necessária e é divertido, é legal, mas vai precisar, tá? Investimento próximo seu. E vamos arrumar esse forno aí depois, vamos tirar essas assadeiras aí, eu não sei por que você usa, talvez tenha uma razão, não sei. A gente vai falar disso no próximo encontro, ou se a gente puder tirar ela, a gente tira porque vai tirar custo do seu negócio, vai tirar acho que tempo, talvez dê mais qualidade também na sua massa, não sei. Teoricamente, se você tiver um contato direto com o refratário, né, que seu forno deve ter, sua massa vai ficar melhor, vai ter mais qualidade. E começa a provar sua pizza como crítico, tá? Se sua pizza não tiver boa, não aceita isso, tá? Não adianta falar, mas amanhã vai estar melhor. Não. O que não tá bom? Eu comi, sei lá, a massa tá murcha, por exemplo. Pô, mas por que a massa tá murcha? Tem que entender, tá? Você vai ter que, no mínimo, achar um motivo plausível para aquele problema ter acontecido, para você começar a curar ele. Tá? Nunca aceite que foi, é o dia, é a mão, é o tempo, é alguma coisa que aconteceu ali. Tá? Você pensa que eu já persegui problema na massa, nossa, horrores. Tudo tem um motivo. Só que tem uns que são difíceis de achar. Mas a Questão gente da acha. e esse seu vídeo de maturação que ainda não vi no YouTube. Tá no E aí YouTube. eu passo os dados de minha massa, entendeu? A Maravilha. A receita de receita, massa eu nem costumo analisar, tá, Tiago? Porque receita de massa é uma personalização. A massa, ela vai ter característica mesmo mais no processo do que na receita. Tá? Basicamente, na receita, o que eu vejo muito em receita, tá? Desperdício de dinheiro, ingrediente à toa, ingrediente que nem faz diferença, tá lá, entendeu? Tá virando custo só. Eu vejo muito. E problema de hidratação e fermentação, só isso. Tá? Ou pouca hidratação, ou muita ou fermentação, mesmo que ajuste errado do fermento, de acordo com o tempo, temperatura, descanso, enfim, é isso que pode acontecer. Mas receita em si, eu uso açúcar, você não quer usar açúcar, o que vai mudar? Basicamente, paladar, tá? Tem diferença, sim, em paladar. Sei lá, você gosta de pôr leite,
e eu não ponho leite. O que que muda? Tem diferença, tá? Vai ficar teoricamente com o miolo mais macio. Na prática, a minha massa é melhor que a sua porque a minha vai leite e a sua não vai, ou vice-versa. Não é. Tá? Isso é uma personalização. Mas aí a receita só esses ajustezinhos que precisa ser feito e tirar insumo difícil, insumo perigoso, tá? Ovo. Ovo eu acho super perigoso na massa. Perecível demais. A Tem gente usa, benefício. a gente usa o. Então, não tem muito benefício, tá? Já vou te cantar a bola, não vai, você não vai conseguir me apresentar um motivo palatável para você usar o ovo na massa. Tá? Você não vai conseguir me apresentar. Você pode falar assim, muda a coloração? Muda a coloração, tá? Vai mudar um pouquinho da massa. Muda sabor? Não. Massa fica com mais liga? Não, não é bolo, tá? Massa de pizza é uma cadeia de glúten suficientemente forte pela quantidade de hidratação para não precisar do ovo. O bolo precisa porque o bolo é de alta hidratação, a massa é líquida. Aí você precisa do ovo, assim como alguns doces utilizam o ovo para dar liga. Então, porque tá no estado líquido, né? Quando você cozinha ou assa, o ovo vai dar essa consistência. Mas de pizza não. Então eu sou contra ovo, mas não acho que seja um absurdo você usar, não. Eu sou contra, tá? O ovo é perigoso. Insumo perecível demais. Eu não gosto. Tá? Não gosto. Mas não tem problema. Não vai tirar o ovo amanhã da sua massa, pelo amor de Deus, tá? Tipo de ajuste não se faz do dia pra noite. Depois a gente vai trabalhar a receita aí. Mas o ideal, assim, para trabalhar é a massa pobre, tá? Massa pobre, basicamente, é composto de farinha de trigo, água, sal e uma gordura, tá? Só, mais nada. E a gordura ainda é opcional, depende do que você vai trabalhar. Se você for trabalhar com delivery, é quase impossível você fugir da gordura, tá? Porque vai ficar borrachuda a sua massa quando ela tiver um tempo já de assada. Então a massa que sai logo do forno, lá crocantezinha, sem gordura, é um show de bola. Por 10 minutos parada, ela vai virar uma borracha. Essa na teoria. Então não tem como fugir. Mas assim, tudo bem trabalhar com outros ingredientes. A minha mesmo leva açúcar, tá? Eu gosto de pôr açúcar, paladar mesmo. A gente usa açúcar, usa gordura. Não, eu já fiz loucura, você não tem ideia. Já tirei gordura da minha massa, ficou borrachuda, o cliente reclamou. E eu acordei assim, mas eu fiz umas coisas na louca na época. Eu falava assim, pô, mas por que eu tô pondo óleo na minha massa? Vou tirar. Tirar, eu falei, eu tirei, assim, do dia pra noite tirei. Daí deu ruim, né? Deu ruim. Então, daí foi criando experiência, fui estudando os ingredientes. Então a gente vai ajustar isso daí também. Mas é isso, tá? Sua missão até terça-feira é isso. Não significa que você tem até terça-feira pra gente começar a implantar mais coisas, tá? Eu quero conversar com você antes disso, pra gente falar um pouquinho mais uma aula pelo menos, falando um pouquinho mais sobre sua produção. Pra daí a gente começar a cair no administrativo, que é primordial. Sem o administrativo você não vai conseguir sair. Você pode vender 20, 30 ou 20 mil pizzas. Se você não fizer o administrativo, sua pizzaria não cresce, tá? Não cresce. Pode ser que o Thiago ponha um pouco mais de dinheiro no bolso, ou muito que seja, mas a pizzaria não cresce, não cresce, não cresce. Então nós vamos ter que fazer crescer. Eu vejo que eu tô precisando bastante, do que preciso, eu, tipo, a gente não tem, tipo, a gente não consegue administrar, entendeu? Tipo, não, a gente precisa ver isso aí o quanto antes. Não, mas administrativo não é assustador, não, tá? É bem receita mesmo. O que é assustador para as pessoas é quase igual ao porcionamento. As pessoas são relutantes às coisas novas, vai criar um desconforto. Tá? A hora que você começar a separar dinheiro, falar o que é da pizzaria da pessoa jurídica não é do Thiago mais, e o Thiago não tem o direito de usar aquele dinheiro porque não é dele, entendeu? Isso vai te assustar. Mas é isso que vai fazer você crescer, entendeu? Você vai ter que entender que pizzaria é dona daquele dinheiro e ela vai desfrutar do lucro que ela tiver. E o Thiago vai decidir o quanto o Thiago vai ganhar daquele trabalho, por aquele trabalho, entendeu? E aí você vai ter reajustes no seu salário. Enfim, se a pizzaria for muito bem, o Thiago vai ter uma distribuição dos lucros dessa pizzaria. Quando ela for suficientemente boa para ter capital, para fazer investimento e ainda ter mais sobras, além de pagar o salário do Thiago e do fulano, do ciclano, e aí faz uma distribuição de lucro. Então isso é um processo, tá? Você vai ter que colocar administrativo, tá? Para você começar a colher bons resultados. Inevitavelmente você vai ter que vender mais também, tá? Do ponto que você tá. Então nós vamos ter que trabalhar o marketing junto.
eu sempre falo, são 3 pilares que sustentam uma pizzaria de negócio, né? Um bom produto, um bom marketing e um bom administrativo. Então, vai ter que trabalhar os 3 juntos aí para você conseguir sair rapidamente. Por que eu falo rapidamente? Se demorar 1 ano para você transformar a sua pizzaria, é muito tempo? Não é muito tempo. 1 ano parece, mas não é muito tempo, entendeu? Praticamente nós estamos aí, não estamos há 1 ano, mas estamos há 6 meses, mas praticamente nós anulamos o ano de 2020 com essa pandemia. Entendeu? 1 ano totalmente virado. 1 ano passou quase. Eu falo 1 Uau. ano porque comecinho do ano foi, daí já começou esse negócio e agora já estamos no final, daqui a pouco ele acabou o ano e foi. Entendeu? Então assim, tranquilo, você vai dominar. Não queira resultado para a semana que vem, Não, jamais. mas vai ter que ser aos poucos. E motivação, Thiago, você tem que ser. Oi, fala de novo, só que cortou, por favor. Eu sei que é um processo e que dá muito tempo, entendeu, para as coisas acontecerem, não é tipo do dia para noite. Perfeito. E você, Thiago, dono, tem que ser a luz da sua pizzaria. Você tem que ser o cara que chega mais motivado, você tem que ser o cara que chega mais feliz, você tem que ser o cara que trabalha contente, você tem que ser o cara que o dia que se ferra dando risada, se ferra que eu digo aquele movimento atípico, aquele dia que dá errado, tem o dia que dá as coisas erradas. Meu, é a luz, tem que ser a luz, entendeu? Então, tem que ser o cara que chega e vem com aquela energia que dá pra sentir, entendeu? E como que você vai conseguir isso? Tem 2 maneiras. Quando você estiver num patamar que seu ego se sente confortável, tá? Que não é o caso no momento, que você quer melhorar e precisa melhorar a pizzaria, tá? E quando você estiver doutrinado a entender que quanto melhor você tiver, melhor a coisa vai acontecer. A hora que você doutrinar a sua cabeça a isso, você vai perceber que quanto melhor você chega, melhor você sai, entendeu? E mais frutos você colhe. Então, a partir de amanhã, meu, você vai entrar na sua pizzaria, vai entrar lá dentro sabendo que é uma semente que você está plantando e que vai dar frutos. Por quê? Porque como que uma pizzaria faz sucesso e outra não? É sorte? Você acredita? Não, não. Então por Vai, que que, por muito que que além. você não vai dar certo, entendeu? Então é uma certeza, você está entrando amanhã com uma certeza que você vai dar certo. É só você fazer certo, só você fazer aquilo que dá certo, aquilo que já deu certo para muitas pessoas e ainda além do que você puder absorver de conhecimento meu, do fulano, do ciclano, ainda assim implantar aquilo que você acredita que vai dar certo, sem loucura, sem fazer loucura, tá? Você não pode trabalhar naquela margem de risco. Ah, eu vou fazer, tem chance de dar certo, se der errado também deu. Não, peraí. Eu vou fazer isso porque eu tenho certeza. Eu estudei, pensei, refleti e isso vai funcionar. Mas não foi o Marcelo que falou, não foi o fulano, não foi o ciclano. Eu achei. Aí você vai lá e você faz, entendeu? Então aí você vai complementar. Então o Thiago tem que ser a soma do Marcelo, do Thiago e de mais quantas pessoas te influenciarem a tudo que é bom, entendeu? Então é certeza que você vai dar certo. Vai dar errado? Tem como dar errado. Quando? Quando você pula do barco no meio do caminho. Tá? E muita gente pula do barco no meio do caminho porque não tem perseverança. Tá? Porque é um caminho mais longo do que se espera. É um caminho longo. Hoje, se a gente analisar a própria estatística do Sebrae, fala-se que uma empresa leva no mínimo 2 anos para estabilizar, para gerar qualquer tipo de lucro. Tá? Então, é estatístico, não sou eu que estou falando. E nem eles inventaram isso. Estatístico. Dá para ser melhor que isso? Com certeza. Dá para ser melhor. Quem vai decidir se vai ser melhor do que 2 anos? Você. Tá? Depende das suas ações, depende da sua energia. Porque não adianta. Se você entrar fracassado na sua pizzaria, você pode fazer tudo o que eu falar e não vai funcionar. Entendeu? Você vai ter que entrar com aquela luz mesmo, né? Aquela energia que vai transformar o seu ambiente. E cuida da sua pizzaria. Tá? Não importa se o prédio é próprio, eu nem perguntei, é próprio ou não. Não, não. Alugado. Tá? Cuida da sua pizzaria, tá? Então, mantém tudo arrumadinho. Ah, quebrou alguma coisa, tá? Se hoje não dá para arrumar, é lista de prioridade mesmo, vai arrumar. Se tiver precisando pintar, vai ter que pintar. E sei lá, não tem dinheiro para pintar?
Beleza, arruma o dinheiro da tinta, sei lá, mata uma terça-feira sua e vai lá pintar. Pintei minha pizzaria inúmeras vezes, inúmeras vezes. Aí eu vou contar uma coisa que acho que o pessoal da internet nem sabe ainda. Se você entrar lá no meu site da minha pizzaria, você vai ver que lá fora tem uma área, um deck que eu fiz para colocar mesas. Quando eu fiz a mudança, cobraram uma fortuna para fazer aquilo. Aí nessa mesma época aí teve um amigo meu que fazia tempo que eu não via ele. E ele falou, pô, eu tenho uma máquina de solda. Ele falou, você não quer fazer? Eu falei, pô, você sabe soldar? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. Ele falou, mas a gente aprende. Tá lá, foi nós que fizemos. E aí foi na torre. Eu fiz, ele fez a maior parte, lógico, a máquina era dele, ele não sabia também fez, me ajudou pra caramba. Mas eu também fiz, entendeu? Nós que soldamos, nós que pintamos, nós que fizemos tudo, nós pusemos tudo ali, tudo, 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 tudo. Então assim, nunca tive vergonha, entendeu? O pessoal passava, sabia que eu era o dono da pizzaria, os vizinhos todos me viram lá. Muitos vizinhos antes de eu mudar ali, acho que achavam que eu era o serviçal mesmo, sabe? O pedreiro quase, o serralheiro, sei lá o quê. E depois descobriram que eu era o dono da pizzaria. E até tinha condição de pagar para fazer. Entendeu? Mas eu tinha prioridades. Eu tinha prioridades. Pra você ter uma ideia, só para fazer aquela estrutura, me cobraram, acho que na época, acho que R$ 16.000. Entendeu? Era um Ixi, dinheiro que eu podia aplicar em outra coisa. Eu apliquei em outra coisa. Eu gastei acho que menos de 6 mil para fazer em material. E nós economizamos R$ 10.000 nessa tacada. Eu trabalhei, acho que não deu 30 dias no projeto, porque a gente não tinha experiência ainda. Tá lá, tá em pé, entendeu? Sem vergonha nenhuma, não tenho problema nenhum. Pintei inúmeras vezes as pizzarias todas, pintei mesmo, fachada, não me importo, sabe? Nunca me importei com isso. Nunca me importei. O que me importa é o resultado. Então, quando eu mudei pra lá, eu falei, não, eu preciso utilizar essa área, era um recuado de estacionamento, preciso pôr umas mesas pra fora aqui, que isso vai dar um impacto, e deu. Como eu vou fazer isso, eu ainda não sei. Aí, se tiver que montar, eu monto. E se eu achar que tem que pintar, eu pinto. E é assim mesmo, né? A gente vai vivendo assim, sem problema nenhum. Se você começar a se limitar, isso eu não faço, isso eu não quero, não é problema também, tá? Não é fator determinante. Mas vai alongar um pouquinho o seu caminho. E cada vez que você for mexer, você vai ter que ter um pouco mais de capital, porque vai te custar um pouco mais caro. Tem problema também, mas vai custar um pouquinho mais. Então, tranquilo, aí você vai decidindo, tá? Só que o que importa é que você tem que cuidar agora do seu negócio como se fosse um filho seu, entendeu? Tratar com carinho mesmo. Deixa de ser o lugar que você usa para sugar dinheiro, tá? Para ser o lugar que você põe uma sementinha todo dia. Para ele nascer mais forte e amanhã ele te render mais frutos. Hoje você colhe um, amanhã você vai colher dois, três, quatro e ter um negócio estável e também se transformar numa pessoa e que sabe gerenciar, tá? Você vai ter um conhecimento específico com pizzaria, mas o que você conhecer administrativamente vai funcionar para outro tipo de negócio, de repente uma outra oportunidade, né? Não sei. Eu também não tenho outro tipo de negócio no momento. Eu me dedico 100% à pizzaria, então hoje eu falo, assim, uma coisa que eu não aprendi a fazer é tornar o meu negócio autogerenciável, que é o que o pessoal chama, e hoje se vê bastante gente vendendo essa ideia. Verdade é que eu não conheci pessoalmente ainda alguém de muito sucesso com negócios autogerenciáveis que não fossem de grandíssimo porte. Tá? Não conheci. Eu absolutamente não sei fazer. Então, se eu abandonar a minha pizzaria num sábado, não vou dizer que ela não vai funcionar, mas não vai funcionar do jeito que eu gostaria. daquele jeito que só você sabe, né? E É. Eu acho que é uma falha minha também, tá? Eu acredito que seja uma coisa que eu possa melhorar. Eu não sou mais do que ninguém, entendeu? Que todo mundo que trabalha tem condição de fazer do jeito que eu quero. Então deve ter algum jeito de chegar nesse ponto, mas ainda não descobri. Por isso que eu também nunca me dediquei a um segundo negócio, porque eu não quero tirar os meus olhos dali, nem por um momento nesse instante, porque eu não me sinto preparado para isso. Para que o meu negócio sobreviva, sem eu estar lá 100% quase do tempo. Mas é assim a vida. Mas em compensação, hoje é terça-feira e eu não estou na pizzaria, não estava. Acabaram de ir embora, inclusive, acabei de ver. Mas eu não tô, não trabalhei, tenho meus dias de folga. E aí a gente vai se organizando, faço minhas viagens, respeito que sábado eu não posso viajar, não me dou esse luxo. Mas eu posso viajar segunda, terça, eventualmente domingo, dias de menos movimento. E assim vai levando a vida e a gente vai aprendendo cada dia. E assim vai ser com você também, tá?
Então nós vamos depois falar após essa aula para a gente marcar essa nova data, vamos tentar alinhar isso. Sua missão está dada, estudar aquela aula, fazer o porcionamento e definir um plano para os seus tamanhos de pizzas. Faça isso por escrito, apresenta para mim, tá? E a gente volta a discutir na próxima aula. Beleza, Tiagão? Beleza, Marcelo. Eu fiz aqui as anotações tipo, eu vou tentar te entregar isso antes do prazo, entendeu? Antes de terça-feira, eu já quero já estar com tudo prontinho já para a gente tentar adiantar esse processo, entendeu? Maravilha. E agora, entre eu e você, tá? Nós não vamos expor isso daí ao público, mas eu quero que você comece a documentar a sua produção. Tira foto, faz vídeos, exatamente de como ela é, e manda pra mim, tá? Beleza. Sem medo. Por quê? Porque, assim, você achar que existe o cenário perfeito e, às vezes, ter vergonha de apresentar o seu cenário, aí eu vou primeiro te dizer, não existe cenário perfeito, tá? Se existe uma pizzaria com chão impecável um sábado à noite, eu não conheci. Tá? Chão de pizzaria, quanto mais movimento, pior ele fica. Cai mussarela, cai ervilha, sabe? Coisas assim. E tipo, se eu ver algum erro, tá? Eu não vou te criticar, não vou postar a tua foto. Eu vou falar, Tiagão, eu acho que isso aqui podia melhorar, porque todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Então, assim, começa a abrir agora um pouquinho mais da sua pizzaria particular para mim começar também a dar as opiniões de quem tá de fora olhando, tá? Porque por mais que você possa falar, ah, minha cozinha ninguém vê, cliente não vê. Tá? Mas ser humano, ele tem um faro fantástico, tá? É faro, é sentimento, feeling mesmo. Se você faz caca dentro da tua cozinha, o cara pode não ver, mas ele sente. Ele sente que tem coisa errada lá dentro, sabe? Que não é confiável. Pô, mas essa cozinha, será que é limpo? Será que é assim? Será que é assado? Então assim, meu, abre o que tiver que abrir. E aí, se eu ver coisas que podem melhorar, eu vou falar pra você. Fala, Tiagão, melhora isso, tá? Exemplo, tá? Você pode até justificar depois. Já vi vídeos na internet do pessoal postando em grupos de pizzarias no Nordeste e o pessoal tava trabalhando de camisa cavada. Tá? Assim, a nível paulista, fora de contexto. Inaceitável. Aí o cara justificou numa dessas postagens e eu entendi que Nordeste é um negócio super quente. Não lembro nem que cidade que ele estava. E é absurdo de quente. Quem mora aí fala que realmente é, no verão e tal. Então, assim, é um hábito muito maior usar a camisa regata do que aqui, no estado de São Paulo. Tá? Mas daí, se acontecer, eu vou falar, meu, mas não é legal. Entendeu? Para com isso. Vai ter que suar lá dentro até você dar um jeito de ventilar, fazer exaustão de calor, botar um ar-condicionado, qualquer coisa. Mas isso não, entendeu? Mas sem problema nenhum. E aí o pessoal julga mesmo, tá? Se isso aí cai num grupo que nem caiu aí, nossa, o pessoal fala absurdos mesmo, porque Ou caiu na boca do povo aí, já era. então, assim, esses dados que eu tô te pedindo vai ficar privado entre eu e você, você vai mandar essas fotos, esses vídeos, para mim poder conhecer um pouco melhor e vou te ajudar aí também nessa visão. E às vezes coisas que é comum, é todo mundo assim, coisas que você vê todo dia para você vira comum, para mim vira comum e às vezes uma pessoa de fora enxerga totalmente diferente. Vai ser super legal ter essa opinião. Amanhã eu vou te fazer, vou fazer um vídeo, tipo, eu vou tentar mostrar a pizzaria toda, entendeu? E depois eu faço somente com a parte da cozinha ali, da produção, para você entender mais ou menos como é que funciona. Maravilha. Pega as suas pizzas também. Toda pizza que sair, que você tiver tempo e condições, olha para ela e tenta fazer anotações do que você gostaria que tivesse diferente na sua pizza. Ah, eu não gosto, sei lá, que a borda fica baixa, que a borda fica alta, que a borda fica clara, fica escura, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Que você possa falar para mim que você gostaria que fosse um pouco diferente. Faz essas anotações também, começa a olhar criticamente para suas pizzas e depois você faz a anotação de paladar. Você não vai poder comer todas, né? Porque algumas são de clientes, mas se você puder provar da sua pizza, faz um diário mesmo, acho. Vai anotando, nem que seja só para você. Então marca lá a data de hoje, ó, 23/9, janta, pizza de frango com requeijão lá, sei lá. Anotações, achei o tempero do frango fraco. Achei que poderia pôr mais sal, achei que poderia pôr uma pimenta. Anotação besta, assim, sabe? Mas faz um diário. E aí assim você vai conseguir fazer uma crítica mesmo para sua própria pizza e oferecer o melhor. E venda o melhor. Não venda o que te dá mais lucro. Venda o melhor. E aí você vai cobrar pelo melhor o preço que tem que ser cobrado. Mas venda o Ótimo. melhor. Tá?
É isso que eu sugiro. Beleza? Então a gente se fala um pouco mais aí no privado e já agenda nosso próximo bate-papo. Pronto, valeu, Marcelo. Valeu, Thiago. Do que nós falamos hoje, nenhuma dúvida a mais? Tranquilo? Eu acho que se eu tiver alguma dúvida, que eu, fiz, eu te pergunto pelo WhatsApp, pode ser? Pelo WhatsApp. Maravilha. Tô processando aqui a conversa, a gente pode, se surgir alguma dúvida Perfeito. em relação às tarefas ou do bate-papo, pode perguntar pelo WhatsApp, via mensagem ou então por áudio, pode ser? Pode ser combinadíssimo. Tem alguma Beleza, que Thiago? repetidamente eu te pergunto. Valeu? Valeu, muito obrigado aí pelo bate-papo e Valeu, sucesso aí, que é certeza, hein? Agora nós vamos colocar essa pizzaria para arrebentar. processo iniciado, agora é só progresso. Maravilha. Uma ótima noite aí, Thiago. Até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.